Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, pai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira, por trás das câmeras o peruano Carlos Ponce de León. E aí, Parlinhos? Será que a gente descobre qual é o time que essa pessoa torce hoje? Eita! Hoje, em clima de futebol, a gente vai começar esse papo maravilhoso com um cara, comentarista esportivo, jornalista, uma lenda pernambucana. Só de ouvir a voz a gente já se arrepia. Eu tô falando aqui de Rembrandt Júnior! Tá péssimo nessas imitações. Não, que é isso. Muito boas as imitações. Eu que gritava, né? Que explodia com a emoção. Magrão, Thiago! Agora vocês aí. E me homenageando. Pô, pra mim é uma felicidade. Que alegria estar aqui com vocês. Pô, Rembrandt, alegria nossa, assim, sério. Pra gente, né, uma felicidade absurda. Eu tava conversando com o Rafa, assim, quem diria, velho, a gente parar pra sentar, trocar ideia com o Rembrandt, que tanto representa pra gente, assim, que a cara do futebol pra mim, eu nasci em 88, então, assim, os anos 90, eu ainda não era ligado em futebol, e de 2000 pra frente... Foi tipo, exatamente o meu início, né? Em Exato. televisão. Porque eu já trabalhava em rádio desde ali o final dos anos 80. Sim, aí quando... Tipo assim, falou Rembrandt, já vem, porra, aquelas emoções no Magrão. Magrão é nosso clássico, assim. Magrão é o Thiago Cardoso, mas aquela voz, dava todo um impulsionamento, dava um embelezamento, aquelas agarradas, né, rapaz? Com certeza, aquele momento ali. Uma coisa até que eu queria puxar em algum momento, mas é engraçado que ficou muito famoso os goleiros, né? Aqui em Pernambuco, talvez acho que em Pernambuco a gente tenha muito goleiro bom, mas eu me lembro de uma época que era Magrão, Thiago Cardoso, Gideão, eram os três. Gideão, assim, foi um período mais curto, né? Muito curto, porque era uma época em que Magrão e Thiago estavam fazendo milagres, né? Uhum. Eram goleiros excepcionais, Magrão especialmente. Mas aí Gideão começou a se destacar também em alguns jogos. Mas, pô, por que não, né? Uhum. Mas é uma homenagem também pro cara, né? O cara tá fazendo uma boa competição. Uhum. Mas assim, ele não conseguiu Manter, né? alongar, esticar tanto quanto Thiago Cardoso e principalmente Magrão, né? Exatamente. Rembrandt, antes da gente começar e deixar esse papo fluir, a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores. Opa, isso é importante. Então vamos deixar já de cara o agradecimento especial para Esporte da Sorte, nossa parceiraça aí. Se você aí tá aí com uma graninha extra, uma graninha, vou curtir o final de semana, tal, e quiser fazer uma apostinha nos jogos certos, não vai apostar no coração não, porque vai dar ruim. Saiba diferenciar, né, a paixão de torcedor com a racionalidade, mas aproveita porque a cotação da Esporte da Sorte é uma das melhores do mercado. Você tem lá em vários esportes, tá lá no futebol, tem basquete também se você quiser, tênis, tem todos os esportes. Dá uma olhada lá no QR Code e aproveita. QR Code na tela, é só apontar teu celular ou, se você já estiver assistindo pelo celular, clica no link que tá na bio. Tudo fácil, vai direto para Esporte da Sorte. Também agradecer a Água Mineral Santa Joana, nossa parceiraça que tá aí com as Joaninhas, vários refrigerantes da Santa Joana para você, com vários sabores, inclusive a cajuana. Todo mundo conhece a Santa Joana, empresa pernambucana, valorizando o pernambucano, valorizando a Recife Ordinário. Então, muito obrigado, Santa Joana. Valeu, o QR Code também tá na tela. E fazer um agradecimento também especial a iFix For You. Trocou meu celular. Trocou o celular, deu Graças a grau. Deus. Rafa deixou esse celular cair do quarto andar, se quebrou todinho. Os caras deram grau, ajeitaram, fazem tudo. Tanto serviço, manutenção, quanto também venda de aparelhos e sempre nas melhores condições. Se você quiser, o QR Code tá na tela, você vai direto aí para as redes sociais da iFix For You e você vai ter condições de pagamentos especiais. Muita gente, eu queria tal iPhone, mas tem que pagar de uma vez, uma lapada só. Com a iFix For You, você vai conversar com eles vão dar sempre uma condição especial para você levar e garantir seu aparelho. Então, valeu iFix, tamo junto. A iFix é o carinhoso, né? É a forma de falar. Rembrandt. Caiu aqui. Não. Quase caiu meu Quase celular quebrou aqui. a tela. Quase quebrou. Já tem desconto especial aqui pra Rembrandt. Rembrandt, E aí? todo convidado recebe uma caneca especial criada pelo nosso artista que tá ali, Thiago Artes. Valeu, Thiago. Claro que a sua também é especialzona. Olha aqui com todo Que carinho, isso, Recife cara? Ordinário. E ainda tem os óculos aqui, ó, pendurado o na detalhe. camisa. Que bacana, Thiago. O pessoal tá Thiago vendo a arte Artes. na tela grande aí. Sensacional, cara. Curti demais.
Fica de presente, Especial, de homenagem pra ir tomar um cafezinho da manhã. Pô, E bacana. sempre aí com a Recife Ordinário. Obrigado, Thiago. Obrigado aí ao Recife Ordinário, deixar aqui, né? Para Rembrandt, aparecer. Eu já começo dizendo, até fazendo uma introdução, assim, o quanto tu representa, que a gente começou aqui falando, o quanto tu representa pra gente, o quanto tua voz se tornou, assim, única, assim, não, pra gente assistir jogos, principalmente dos jogos daqui, né, do esporte, náutico, velho, não funcionava mais se não fosse tu. É aquela voz ali, faz toda a diferença. E já deixando assim, como eu falei, meu pai, eu acho que eu falei antes de começar o podcast, Foi. né? Meu pai era muito teu fã, já falecido. Ele falava assim, pô, esse cara é foda. E ele dizia assim, ele era tricolor. Ele dizia, ele é Que tricolor. legal. Ele é tricolor, eu sinto que ele é tricolor. Sempre fica a galera tentando buscar teu time, né? Tanto naquela época quanto até hoje, a galera Sim. fica atrás, lembra? Total. Acho que essa é a pergunta que eu mais ouvi durante toda essa época, A todo esse trajetória. tempo, né? Essa trajetória. Mas você torce pra qual time? Qual é o teu time? Não, você é esporte, você é náutico, você é santa. E o curioso, assim, é aquela intenção cruzada, né? O torcedor do esporte dizia que eu era tricolor, o santa dizia que eu era rubro-negro, o rubro-negro dizia que eu era alvirrubro. Então, é aquela intenção cruzada, né, entre os torcedores. Mas, assim, no fim das contas, na maioria das vezes, eu sempre tive uma boa relação com a torcida. Aquela animosidade que às vezes aflorava, ela ficava muito restrita ali ao estádio, né? Quando você chegava ao estádio, aí o cara, você torce pro outro time, você torce contra a gente, não sei o quê. Acho que hoje, tem pouco tempo que eu deixei de trabalhar na área, né? Ainda não me aposentei, bom deixar claro. Mas assim, o que eu sinto falta hoje é de ouvir essa brincadeira. Que eu era o culpado pela derrota do time ou pela vitória do time. O narrador. O narrador, pô, como é que eu marquei pênalti, eu perdi pênalti, eu perdi gol, eu fiz gol e tal. Mas assim, a gente entende, eu consegui entender, né, durante mais de 20 anos trabalhando nessa função, nessa área, eu consegui entender. É mais a questão da passionalidade, da paixão. Tanto é que fora daquele ambiente, a maioria das pessoas que me encontrava queria um autógrafo, na época do autógrafo ainda, uma foto, me cumprimentar, perguntar, né, amenidades e tal. Então, isso foi, pra mim, muito prazeroso durante toda essa trajetória. E eu hoje, trabalhando com futebol, eu vejo que isso que tu falou é muito verdade, assim, o ambiente do estádio e também as horas pós-jogo é justamente o momento que o torcedor fica com mais fervor, com mais raiva. No outro dia, isso. muito já mudou tudo, né? Você já não tem aquele hate que você tem em algum momento quando acaba de acontecer o jogo, quando tá acontecendo. E conhecendo o torcedor, eu sei que também a galera deve ter um momento que a galera começa a criar a teoria da conspiração, né? Digamos que, sei lá, o cara torce pro esporte, o esporte tá perdendo 3-0, o cara começa a ver, oxi, rapaz, ó, tá narrando com a vontade o gol. Isso, exatamente, exatamente. Aí começa a ver, rapaz, quando é gol do esporte ele não grita assim, aí começa essas coisas. Aí tem uma história muito, muito engraçada também. Aí, perto de terminar o jogo lá, aquele resultado, né? Aquela combinação ali, ó, se terminar assim, o time vai subir uma posição, ou tá perdendo uma posição na tabela, tá saindo do G4, tá secando, tá vendo aí? Cara, o cara tá dando uma informação e o torcedor, mas é porque ele não ouve com a razão, ele ouve com a paixão, né? O coração, ele quer ali que você, que tá narrando, esse time é o melhor do mundo, pode estar fazendo a pior partida do mundo, né? Mas ele quer que você diga que ele é o melhor, que esse time vai ganhar, que a gente torce pra ele. Não é um narrador, tem que ser um coach do time, né? Pois é. Ou um narrador do clube, né? Porque o narrador do clube. tem vários exato. clubes agora que já tem as TVs. Então, eu acho que tem que fazer assim, contratar um narrador pra narrar só pro torcedor específico, né? Torcedor do Atlético Paranaense. Tem que assistir ao jogo na TV do Atlético Paranaense com um narrador que seja torcedor do Atlético Paranaense. Total. Que aí eu acho que só assim eles vão acalmar o coração, porque vai estar ali a representação dele, né? Que é o torcedor. Hoje que tá com rede narrando. social a gente vê esses memes e você vê muito narrador que torce pro time, você vê as reações lá quando o time dele tá perdendo, os isso. caras enfurecidos e por aí vai. Eu ia dizer, não, o que eu acho engraçado é que papai era tricolor e dizia, ele é tricolor, ele gosta do Santa Cruz, ele é tricolor. Acontece também, é mais raro. É mais raro, é. O torcedor dizer que eu torço pro time dele. Isso pra mim sempre foi um termômetro, porque você imagina, se a torcida do esporte, ou do Santa, ou do Náutico inteira dissesse que eu torcia pro time A, B ou C, né?
Mas quando um diz que eu torço pro outro, eu digo, pô, então eu tô fazendo um negócio equilibrado. É. Né? Transmissões equilibradas, tô num tom certo. Mas quando todo mundo vai dizer que eu sou um time, determinado time, eu digo, não, então aí eu tô sendo tendencioso, tô sendo parcial. E foi sempre o que eu procurei não fazer durante toda a minha vida, ser parcial. O máximo de imparcialidade eu carreguei durante essa trajetória. E eu sempre senti isso, velho. Eu sempre falei isso, assim. Eu já tive até sensações. Eu nunca fui um torcedor. Eu sou rubro-negro, mas nunca fui um torcedor assim, meu Deus, meu time. Mas eu sempre tive a sensação de total neutralidade tua. E alguns outros comentaristas, o cara pode até ter... Eu dizia assim, eu senti aqui, mas era tão mínimo que eu não vejo isso como um padrão, não. Porque Não. parece que a galera fica querendo caçar e dizer, cada um tem um time e a gente vai descobrir, ele não vai poder falar determinada coisa. É muito interessante. Isso é uma questão, assim, por que você tem que declarar o seu time? Total. Ou não? Aham. Eu acho que você pode declarar, assim, para qual time você torce, desde que isso não interfira no seu trabalho. Sim, sim. E isso foi uma coisa que eu sempre prezei. Eu sempre procurei fazer da melhor forma possível, sem favorecer, beneficiar ou prejudicar. Porque lá onde eu tô, no jogo eu não vou ter nenhuma influência, mas posso ter influência numa reação. A reação do público, porque tem essa coisa, né, do torcedor tá ali naquele momento, você fala uma coisa, o torcedor reage ao que você tá falando, e aquilo pode trazer algum prejuízo, algum transtorno, o cara querer bater, invadir e tal, brigar. E aí eu sempre prezei por isso. Eu tenho que fazer o meu trabalho da mais imparcial possível. É claro que quando é que acontecia de eu fazer uma transmissão um pouco mais parcial? Não parcial, mas assim, focada mais num determinado time. Quando a gente fazia um jogo para uma transmissão local. Essa transmissão é só para Pernambuco. Um jogo, um esporte contra um time do interior de São Paulo, um time do Ceará, um time da Bahia. Naquele momento, naquele jogo, não que a gente seja parcial, mas a gente faz o seguinte, vamos falar mais do time que a gente está trabalhando diretamente. Porque é o público, né? Porque é o público que está acompanhando. Às vezes eu pensava, não, mas pode ter um torcedor. A gente está fazendo esporte Ceará só para Pernambuco, mas pode ter torcedor do Ceará aqui, cara que mora aqui, o cara que está passeando, está de passagem, e o cara parou para assistir ao jogo. E aí acompanha o narrador falando só do esporte, falando só do Náutico, falando só do Santa Cruz. O cara vai encher o saco também, né? Pô, os caras só falam do time daqui, ele não tem obrigação nenhuma de saber que o jogo está sendo só transmitido para aqui, para Pernambuco. Em tese, só para aquela torcida do time local. Mas eu sempre procurei, mesmo que a gente desse uma carga maior no time local, não deixar de evidenciar algum detalhe, algumas informações dos adversários também, porque pensando nisso, deve ter algum torcedor daqui, do time adversário, que está por aqui e está assistindo ao jogo. Total. Então, é a minha cara que está ali, né? Eu tô dando a cara a tapa ali, o cara tá sabendo, esse narrador aí é aqui de Pernambuco, mas é um narrador que faz jogo para todo o Nordeste, faz jogo para todo o Brasil, o cara fez Copa do Mundo, o cara fez Olimpíada, então eu quero ver aquele profissional que eu tô acostumado a ver, independentemente do local que ele esteja. Entendi. Eu tava lembrando quando a gente te chamou aqui pra vir pra cá, tava tudo certo. Eu lembrei... Aí alguém foi entregue ao departamento médico aí quebrou aquela marcação. Fui eu, velho. Fui eu, minhas costas. Eu ainda tô meio derrubado, mas tô melhor. Mas enfim, assim que a gente marcou, eu me lembrei de um momento que quando eu era criança, sempre fui viciado em futebol, né? Eu te encontrei na Esquilos. Foi, velho. Na Esquilos. Ele era... Só pra você se contextualizar, 23 anos ele tem. Eu sou o irmão mais velho, 34. E eu lembro desse dia da gente estar lá, ele bem pequenininho, viciado em futebol, ele... Rembrandt! Não acredito. Eu te encontrei lá, eu falei, Rembrandt, tudo bom? Eu falando bem alto, né, Pirrainha? Qual é teu time, Rembrandt? Me diz qual é teu time. Aí tu, bem alto lá no meio da galera, e tu, não sei o que. Tô desconfiado. Mas tratei na boa, né? Que eu sempre trato na boa, né? Tratou na boa, mas desse aquela enrola, não sei o que. E aí eu lembrei que eu falei assim, meu irmão, velho, eu fui lá encher o saco de Rembrandt, perguntar qual é o time dele na frente de todo mundo. E hoje fazem isso comigo, sabe? Imagino. Eu vou fazer a cobertura em algum jogo, a galera, sai daqui que tu é tricolor, sai daqui que tu é rubro-negro, não sei o que. E aí tem aquela tiração de onda. Eu fico, meu irmão, velho, hoje em dia o que eu sofro, entre aspas, né, querendo ou não, que é um tipo de carinho, né, assim, eu fiz com o Rembrandt em 2009. Se brincar, 2009, você tava ali com 9 anos. 9 anos, né?
Meu filho foi de 2004 e a gente ia muito ao Esquilos. Não foi uma vez só, a gente foi várias vezes. E se brincar, vocês em algum momento vocês brincaram ali no salão, porque ele também ficava nessa lá, de brincar no salão lá, de correr pra cá, pra lá. Foi muito legal. Meu amigo muito legal. de parquinho. Pô. Amigo de parquinho, exato, tá quase da mesma idade, pô. Ele tem 19. Que legal. E é Joner, né? Que tá aqui, filho de Rembrandt. Isso. O bicho tá inserido na música, no trap aí. A gente já tava conversando antes, viu? Vamos falar aí. Já segui pela Recife, vamos fazer conteúdo. Curiosidade aleatória, Rembrandt tem um filho trapper. Você não imaginava essa? Não, ninguém imaginava essa. Essa não. Tenho certeza que não. E a gente pensando, será que Rembrandt vai... É porque Rembrandt, não, agora eu vou... falando a barra do empresário, né? Vou empresariar e tal, não sei o que. A gente pensando que Rembrandt ia meter as correntes e cantar um trap. Imagina. Ô Rembrandt, eu queria puxar assim, já que a gente tava falando desse assunto de futebol e tudo, essa questão de que o torcedor fica com esse medo da parcialidade. Os teus últimos meses na Globo foi no Rio, né? Foi. Como foi essa aceitação por parte da torcida dos times cariocas, assim, que era um pouco diferente, né? Tu não era... acho que ninguém dizia assim, esse cara é Flamengo. Não, acho que não, né? Acho que não. Assim, não teve nenhuma repercussão pública, assim, grande, porque eu fiz jogos de times de São Paulo, do Rio, de Minas e do Rio Grande do Sul. Porque eu fui para lá para centralizar exatamente essas outras transmissões, para não ficar só com as transmissões daqui. No novo desenho que foi feito pela empresa, nesse desenho eu tinha que estar no Rio de Janeiro. Eles fizeram um desenho lá, igual, houve algumas mudanças, saiu o Galvão, saiu o Kleber, saiu o Jota Júnior, alguns narradores, né, já de mais tempo de casa, figuras consagradas, né, na narração esportiva. E aí eles, nesse novo desenho, disseram, a gente conta contigo aqui, você já está no padrão de narração aqui para fazer os jogos mais importantes, jogos de Série A, Copa do Brasil. Eu terminei fazendo muito vôlei, né? Liga das Nações, Liga Mundial, e foi muito legal, me apaixonei pelas transmissões de vôlei também. E aí eu fiz vários jogos de times diferentes, Botafogo, Fluminense, Vasco, Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Então, não senti, não sei se foi porque foi pouco tempo, eu fiquei menos de 3 meses, por uma questão pessoal, eu precisei fazer uma escolha e voltar para o Recife, minha família não pôde me acompanhar nesse desafio, e aí cheguei a essa conclusão, conversei com a família, e aí decidi que era o momento de voltar, porque não dava para ficar morando no Rio. E se ficasse, ia ser muito legal também, porque eu estava fazendo coisas legais. E eu brinco assim, eu fico pensando, às vezes eu paro e digo, parei no auge. É aquela coisa que um jogador de futebol que insiste em jogar, insiste... Mas eu acho que eu ainda teria muito para fazer. Assim, como transmissão, na narração esportiva você tem uma longevidade, né? Mas enfim, eu estava no meu melhor momento, mas precisei fazer essa escolha, não me arrependo, a vida segue... E vão surgir outras oportunidades de repente. Aí no caso, tu, depois de passar aqueles 3 meses e querer voltar para Recife, foi por isso que tu pediu demissão para sair? Foi exatamente essa a razão. Não teve nenhum problema lá de aceitação, de problema com equipe, interpessoal, nada, absolutamente nada. Muito pelo contrário, fui muito bem acolhido, estava fazendo eventos bem legais. Eu ia vir narrar aqui a Copa América de vôlei, já estava numa previsão que foi disputada aqui no Recife, né? Mas enfim, não deu e vida que segue, não me arrependo. Foi uma decisão difícil, porque é uma coisa que você está fazendo há 30 anos, de repente você tem que parar. E não teve nenhum outro problema mais grave, assim, mas é uma questão de família, decisão, e família está em primeiro lugar, né, cara? Sempre. E eu já perdi as contas de quantas pessoas de televisão que já sentaram aqui e que tiveram um momento que passaram muito tempo numa emissora e tiveram que tomar alguma decisão para sair por conta própria, mesmo por algum motivo, e sempre é uma mudança, é uma decisão muito difícil para você tomar, porque você já tá tanto tempo fazendo aquilo, tá com a emissora, tá com aquilo tudo bem regularizado, podemos dizer assim, e de repente você dizer assim, caramba, eu vou sair para... Tiveram outros casos aqui para tentar outra coisa, para ir para outro caminho completamente diferente, para focar na internet, que também teve gente que saiu da TV para isso. Aí você fica assim, eu imagino que a decisão a ser tomada tenha sido realmente bem difícil, né? Assim. Foram dias difíceis, assim, para você sentar, analisar, fazer conta, e aí, se não der certo depois, como é que vai fazer?
E tem esse mundo digital agora, né? Eu tô sendo muito incentivado pelo meu filho, pela minha mulher, e aí, não, tem que fazer, vamos buscar, que era uma ferramenta que eu não utilizava muito, eu não tinha essa expertise, eu não tinha... Porque eu estava numa empresa, bem estabelecido, fazendo coisas legais, né? Atingindo um grande público, mas aí, com essa saída, com essa mudança agora, tem que partir para outros caminhos, porque dificilmente eu vou conseguir voltar ao que foi feito até 2 meses atrás, né? Voltar a ser narrador de uma grande empresa. Por quê? Primeiro, se for para fazer, eu tenho que ir, fazer e voltar. Eu não vou morar no Rio e em São Paulo. Se fosse para isso, eu teria ficado, né? Na Globo, teria ficado. Mas aí, agora é esperar. Aí tem muitos streamings e tal, as coisas vão caminhar. Tem pouco tempo, não tem nem 2 meses, né, que eu saí da TV. Tá muito recente. Já tive alguns contatos, tem uma galera aí querendo uma parceria para rádio, fazer rádio. Eu trabalhei em rádio, eu comecei em rádio, né? A minha carreira profissional foi em rádio, depois é que eu migrei para televisão. Mas com calma, as coisas vão clareando e a gente vai chegar. Ô, Rembrandt, se ficar chato esse assunto é porque é uma coisa minha mesmo. Por exemplo, eu tive várias oportunidades também de ir para São Paulo, para Rio ao longo do tempo da minha carreira e eu não consegui sair daqui. Assim, eu sou muito... É na questão família, amigos, eu gosto da minha cidade. Você ir pra lá, passar um tempo, fazer uma coisa e voltar é outra. Mas viver São Paulo, Rio, eu nunca consegui. E eu confesso que dentro da minha área, né, que eu venho da internet desde 2006, a gente começou mesmo como... Tinha só mato no YouTube. O YouTube é 2005, 2006 a gente tá produzindo. E eu conheci várias outras pessoas que começaram naquela época que foram-se embora. E deu super certo, tá tudo bem. Pra mim... Eu dei certo também aqui, como em Recife. Mas eu sempre tive esse sentimento, porra, eu queria ficar aqui, velho. Eu queria estar aqui. Isso partiu da tua parte, também foi um pouco dessa de tipo, porra, eu não quero sair da minha cidade. A família não pode ir comigo. Se todo mundo tivesse junto lá, era outra história. Tem um pouco desse sentimento? Tem, total. Tem uma época, logo no começo, né, que eu cheguei na TV... Aí é aquele momento que você faz, porra, pra você dar certo, você tem que ir pro Rio, você tem que ir pra São Paulo, você tem que estar no centro maior. E eu fui várias vezes, né? 4 Olimpíadas, 4 Copas do Mundo, sempre indo, tava sempre escalado pros grandes eventos. Mas ia, voltava. Chegou um momento em que a gente chegou a conversar da possibilidade de eu me transferir pra lá. Isso, muito tempo, meu filho recém-nascido... casamento iniciando ali e tal. Pô, pode ser, é uma possibilidade, né? Vamos pensar nisso. Só que a conversa não avançou, e aí a última conversa foi, não, você faz o seguinte, você fica lá, e aí quando precisar você vem. Ah, tem um fim de semana que precisa fazer jogo aqui no Recife, no Rio, em São Paulo, você vem, faz o jogo, volta, tal. Acertou o contrato assim, e ficou bom. Depois disso, ele disse, não, cara, é isso mesmo, tá bom. Se precisar eu vou, volto, porque... Aqui eu tô adaptado, aqui eu tô acostumado, minha mãe mora no interior, e eu tenho que estar lá dando assistência sempre. Era um outro fator também que pesava. Minha mãe não entra no avião nem pagando promessa. Mesmo? Não tem jeito, não tem acordo. Meu filho e minha mulher ainda iam, ainda foram, me encontraram lá, ficaram uns dias, voltaram. Mas aí a escala não era muito fácil para você. Não, eu vou ter aqui 3, 4 dias, daqui a 2 semanas vou me programar para ir. Não dava, a escala sai numa sexta-feira à noite, a escala da semana seguinte. Então não tem como você comprar uma passagem, até tem. Mas você vai deixar todo o seu salário comprando passagem em cima da hora, né? E aí muitas coisas pesaram, mas tem isso mesmo. Eu brinco, eu prefiro ser raiz. O cara que tá lá, fincado no chão, do que ter asas e voar. Tem gente que tem asas e voa e gosta disso e tal. E tem gente não, que é mais raiz, tá mais plantado lá na sua área. Isso aqui pra mim é tudo. Recife, Pernambuco, Vitória de Santo Antão, Caruaru foi onde eu nasci. Me criei em Vitória de Santo Antão e fui abraçado pelo Recife e Olinda. Vamos falar um pouquinho da tua história? Tipo, foi quantos anos de Globo que passou? 20? Quase 24. 23 anos e tempo, alguns né? meses. Muito tempo. Você não era nem nascido. Exatamente. Eu já tava lá na Globo. Eu nasci já era Rembrandt. Magrão, você nasceu, Magrão ali começou 2006, foi quando Magrão chegou pro vídeo. Era Maisena. Maisena! Vamos falar um pouquinho da tua história. Tu nasceu em Caruaru. Nasci em Caruaru. E foi criado em Vitória, foi? Porque é o seguinte, meus pais são de Vitória, né, casaram e foram morar em Caruaru. Casal novo, né, vamos morar numa outra cidade aqui, tem uma oportunidade de emprego, aí se mudaram pra lá.
eu nasci em Caruaru, com poucos meses aí vieram aqueles tremores, né? Caruaru de vez em quando tem um tremor de terra, né? Minha mãe se desesperou, não vou ficar aqui de jeito nenhum, vamos voltar pra Vitória. E sente mesmo, Rembrandt, assim, tipo... Eu não nunca tive, pegou... não, quando eu tava muito novinho, né? Quando aconteceu lá, que Porque de minha vez em mãe... quando tem, o pessoal fala assim, eu fico E pensando... tem gente que diz que sente sim, cara, é impressionante, né? Eu nunca passei por isso não, espero que não também, não preciso passar. Mas assim, aí meus pais decidiram voltar pra Vitória. E aí... A minha formação foi toda em Vitória, né? Comecei a trabalhar, a estudar, depois a trabalhar em Vitória. E já trabalhando em rádio em Vitória, foi quando surgiu a oportunidade de vir para a Rádio Clube, aqui no Recife. Fazer parte da equipe esportiva. Isso tu tinha quantos anos, mais ou menos? Eu estava com 17, novinho 18 ainda, né? anos, começando o curso de Educação Física e trabalhando na Rádio Clube. E... Agora, o curso de Educação Física, tu tem interesse em ser treinador de futebol? Não, é aquela coisa, eu fico hoje pensando, como é que o cara com 16, 17 anos tem que escolher o curso da vida dele? É? Complicado. Como é que faz isso? Meu filho entrou em medicina, senão não é isso que eu quero. Foi pra ciência da computação, não é o que eu quero, não é o que eu quero também. Quer fazer música. Como é que o cara escolhe assim, então? Aí, na época que eu fiz vestibular, aí eu botei educação física numa faculdade, biologia na outra, direito na outra, e nada de jornalismo. Não queria saber de jornalismo por enquanto, né? Aí passei em educação física, fiz ainda 1 ano e meio de educação física, não concluí o curso. Depois, a rádio, comecei a viajar muito pela rádio. Era uma época que repórter, narrador e comentarista viajavam, acompanhando os times pernambucanos. Campeonato Brasileiro, passava 15 dias viajando, 15 dias no Recife, 15 dias viajando. Aí eu fui deixando o curso, né? Entendi. Fui negligenciando, levando falta, reprovando por falta, faltando prova e tal. Disse, não, vou seguir aqui no rádio, depois eu faço um curso superior. Aí entrei em biologia, fiquei pouco tempo também. Não, eu não quero isso não, vou trabalhar. Todas coisas assim, completamente diferentes. Aí vim para a Rádio Clube. Da Rádio Clube, em 1999. Já era nascido em 99? Já? Eu nasci em 88. Ah, 88, tô velho. Eu já tinha 10 anos. Eu nasci em 2000, ainda tava no ovo do meu pai. Ainda tava, né? Era. Aí Luciano do Vale, a lenda Luciano do Vale, né? O saudoso Luciano do Vale, resolveu morar em Porto de Galinhas. Sim. Aí, em 99, ele disse, pô, aí veio a visão do cara, né? Eu vou transmitir o Campeonato Pernambucano, que não era transmitido por ninguém. A Globo Isso em chegou... 99? 99. Não era 1999. transmitido, que interessante essa não era. informação, velho. Aí, em 99, ele fez um acordo com a federação, com os clubes, e com o governador à época, Jarbas Vasconcelos, para transmitir o campeonato na TV Pernambuco. A TV do Estado, que até hoje está aí, né? A TV Pernambuco. Então, até 99, não tinha transmissão de TV pernambucana, nem local. Às vezes, em alguns anos, pelo que eu soube... De repente uma final, né? Exatamente, era o que faziam. Tem uma via. final do Campeonato Pernambucano, vamos transmitir. Mas era uma coisa muito pontual. Entendi. Então, até os anos 90, assistir jogo é ir pro estádio. É ir pro estádio. Aqui em Pernambuco é ir pro Ou ver estádio. do Flamengo, né? Ou ver Flamengo, Corinthians, né? Aí Luciano fez o acordo e... Eu já posso contar. Tem problema não, eu tô falando muito, não? Não, chega, que a gente quer que você fale o dobro quando você estiver achando que tá falando muito. Aí Luciano do Vale fez o acordo e começou a transmitir o campeonato. Aí era um jogo no domingo, que ele gravava à tarde e exibia 9 da noite. Jogo das 4 da tarde, gravava e exibia 9 da noite. E na segunda-feira tinha um jogo ao vivo, transmissão ao vivo da TV Pernambuco, 8h30 da noite. Batendo na hora do Jornal Nacional. Quando isso começou a pegar, negócio do Campeonato Pernambucano, aí começou a brigar com o Jornal Nacional, cara. Caramba. Da TV Pernambuco. É claro que o sinal tinha dificuldade ainda, nem todo mundo pegava o sinal da TV Pernambuco, etc. Mas aí começou a incomodar na audiência. Num certo domingo, o repórter que acompanhava era Tatá Muniz, Otávio Muniz, um repórter também das antigas, lá de São Paulo. E aí ele vinha para fazer as transmissões com o Luciano do Vale e Luciana do Vale. Na época era a esposa dele, é a Luciana Mariano, hoje é narradora da ESPN, muito boa narradora, inclusive. Fazer essa ressalva aqui, muito boa, profissional. Aí num domingo, eles estavam os dois lá no estádio e o repórter não conseguiu chegar porque ele vinha de São Paulo, atrasou o voo e tal, não deu certo. Aí ele pediu para alguém da produtora, consegue alguém de rádio aí para ajudar a gente ali na reportagem, para fazer entrevista, dar escalação e tal. Aí eu tava pela Rádio Clube, no estádio, foi um jogo do Sport na Ilha do Retiro,
Era um jogo isolado, acho que Santa e Náutico tinham jogado no sábado e no domingo só tinha esse jogo. Eu era o coordenador já da equipe da Rádio Clube e eu estava escalado no jogo, eu mesmo me escalava, né? Eu tô nesse jogo e tal. E tinha mais 2 repórteres. Aí falaram com Ralph de Carvalho, que era o chefe da equipe. Ralph liberou. Não, Rembrandt pode ir. A gente tá com 3 repórteres, a gente fica com 2 e Rembrandt ajuda lá, Luciano. Eu nunca tinha feito televisão, nem pensava, nem sonhava, nunca tinha feito essa projeção de fazer rádio. Aí eu fui, não precisa aparecer não, é só dar as informações, entrevistar o jogador na saída, o mesmo trabalho que você faz em rádio. Beleza. Fiz o jogo, transmissão. Aí nesse dia ele não narrou, ela narrou, ele comentou. E eu fiz a reportagem. Terminou o jogo, ele me chamou na cabine. Rembrandt, o senhor poderia... Eu não tinha encontrado com ele pessoalmente ainda, né? Aquele vozeirão. Pode vir aqui até a cabine e tal? Pô, vou lá, claro, conheceu a lenda, né? Aí ele disse, olha, eu gostei muito da sua participação aqui no trabalho, não sei o quê. Você poderia participar com a gente na transmissão de amanhã, que é ao vivo? Ô, Luciano, olha, eu te agradeço, mas assim, eu nunca fiz televisão e tal. Não, mas você foi bem ali na reportagem, eu queria ver amanhã, como é que você poderia ajudar a gente. Ó, se Ralph liberar, eu vou. Aí, beleza, liberou. Aí no dia seguinte, aí foi um jogo na segunda-feira à noite, no Arruda, Santa Cruz e Flamengo de Arco Verde. Não, o Náutico tinha jogado no sábado, o Sport jogou domingo e o Santa jogou na segunda, que aí era o jogo da transmissão da TV. Aí antes eles tinham o camarote, aí tinha um patrocínio lá e o camarote, aí ele levava convidados, dirigentes da federação, dos clubes, fazia aquelas entrevistas lá antes da transmissão do jogo. Sim. Aí a Luciana fazia as entrevistas e aí ele foi narrar o jogo. E acho que no dia, eu não sei se foi o Bobô ou o Rivelino. Rivelino, tricampeão mundial, né? Sim. Bobô, campeão brasileiro pelo Bahia. Eles eram os caras que vinham comentar o Campeonato Pernambucano. Caramba, velho. Né? Vê só o peso. Com o Luciano do Vale narrando. Pois é, ainda tem isso. Aí tudo bem. Aí eu fui liberado para fazer o jogo. Na hora da transmissão, eu tenho essa fita gravada, cara. Se eu mostrasse, era... Que massa. Minha primeira passagem, né, que a gente chama, que é aquela apresentação, você tá diante da câmera. Aí ele chamou o Tatá, que fez as informações do Santa, acompanhava o Santa, e eu acompanhei o Flamengo de Arco Verde. Era um time que disputava a primeira divisão em Pernambuco, naquele ano. Flamengo de Arco Verde. Flamengo de Arco Verde. Vamos às informações do Flamengo de Arco Verde. Rembrandt Júnior, aquele vozeirão, né? Boa noite, Luciano, tal. Aí eu começo olhando pra câmera assim, daqui a pouco eu tô, não sei o quê, o Flamengo de Arco Verde chegou, eu tava olhando para um lado, olhando pro outro, parecia que eu tava em rádio, né? Pô, tem uma câmera ali te mostrando, mas eu nunca tinha feito nada em televisão. E aí tenho essa imagem, ainda bem, para provar que eu melhorei um pouquinho, de lá pra cá. Aí fiz o jogo, terminou. E aí depois foi só fazer aquelas informações de rádio, né, que a gente faz normalmente. Terminou o jogo, aí ele me chamou na cabine. Olha, eu queria saber se você topa ficar trabalhando com a gente. Caramba, Luciano, eu nunca... Aquela mesma história e tal, não. Olha, se a rádio me liberar, eu fico fazendo rádio e ajudando a TV e tal. Aí, acho que fiquei assim um mês ainda fazendo rádio e TV. Foi quando o pessoal da rádio me chamou e disse, Rembrandt, não vai dar pra ficar te liberando toda vez e tal. Não, e eu super entendo, eu vou só falar com o Luciano pra dizer que... Aí cheguei pra lá e ele disse, se você quiser, a partir de hoje você faz parte da nossa equipe. Caramba, e agora, né? Que decisão difícil, né? E agora? A rádio eu já tinha 8 anos, 9 anos de rádio, já era o coordenador da equipe, apesar de ser o mais novo, eu era o coordenador dos caras. E olha a equipe, Pedro Luiz, Haroldo Rômulo, Alfredo Augusto Martinelli. Sim. Tem muita gente que tá ouvindo aqui que vai lembrar desses caras. Tem muita gente que não sabe nem de quem eu tô falando, mas era uma equipe aqui de peso, era uma equipe potente aqui, uma das melhores do estado no rádio. Heriberto Ramos, Mané Queiroz, Roberto Queiroz, né? O saudoso Roberto. Os dois, né? Mané e Roberto. E Ralph era o chefe da equipe, junto com o Roberto. Aí eu pensei, eu disse, Ralph, aí fui começar. Eu vou apostar nessa janela aí que tá se abrindo, nessa porta que tá se abrindo, nesse portão. Só, não, tudo bem, você tá preparado, siga a sua carreira, siga o seu coração e vá em frente. Mas era pra repórter. Pra repórter. E além de futebol, ele transmitiu Festival de Garanhuns, esses eventos culturais do estado, o governador pedia e ele montava a estrutura, fazia as transmissões. E aí eu acompanhava, fazia as transmissões. Chega um determinado momento, isso tudo em 8 meses, mais ou menos. Aí ele disse, Rembrandt, eu vou
de colocar para narrar. Luciano, nunca narrei, nem em rádio eu narrei. Não, mas eu acho que você tem uma boa postura, uma boa voz e tal. E aqui a gente vai trocando ideia, eu vou lhe norteando aqui, dando algumas dicas. É você que tá assumindo o risco, né? O risco é todo seu. Beleza, vamos lá. Aí eu fazia a abertura da transmissão, que você tinha uma grade flexível, não tem aquela coisa, você entra 10 minutos antes. Não, na TV Pernambuco ele fazia a programação do jeito que ele queria. Não, hoje a gente vai abrir 1 hora antes, tem uma preliminar, a gente já começa falando da preliminar, depois tem todo o aquecimento ali e tal. E aí eu começava a narrar a preliminar, o jogo que antecedia. Chegou um dia, ele disse, hoje eu não vou fazer o jogo, é você quem vai narrar. Caramba, era um jogo da 2ª divisão do Pernambucano. Vamos embora. Aí fui. Caramba, e tinha transmissão de TV pra 2ª divisão do Pernambucano? Chegou a ter Caramba, transmissão. Mandando, velho. Então foi uma febre, né, na época. Total, cara. Só se falava nisso. Campeonato Pernambucano, na TV, com o Luciano do Vale. Primeira divisão, 2ª divisão, os eventos culturais. Foi um ano assim de boom, 99. Caramba. E aí ele me botou pra narrar. Sinceramente, eu não narrava bem. Eu tava aprendendo, né? É uma coisa natural. Mas ele apostou, bancou, e eu fiz muitos jogos. Em 2000, tudo certo já. Ele já tinha feito um acerto comercial para exibir o Campeonato Pernambucano na afiliada da Band. Certo. Que ele era na época da Bandeirantes. E a afiliada da Band aqui era, na época, a TV Guararapes. Hoje TV Guararapes. Foi TV Guararapes, depois mudou o nome e voltou a ser TV Guararapes, né? Mas foi a TV Guararapes a afiliada da Band. Tanto é que depois, em 2000, 2001, ele chegou a fazer alguns programas locais aqui para a TV Guararapes e tal. Mas o Campeonato Pernambucano que ele tinha programado, previsto para exibir na TV Guararapes, tirou da TV Pernambuco, o negócio cresceu e aí envolveu questões comerciais, tudo pronto. Aí a Bandeirantes transmite aquele Mundial de Clubes do ano de 2000, que foi disputado no Rio e em São Paulo. Vasco, Corinthians, Real Madrid e tal. E a Bandeirantes transmitiu em rede nacional. E ele anunciou, a partir do dia tal, de fevereiro, foi já ainda em janeiro, transmissão do Campeonato Pernambucano na TV Guararapes, afiliada da Bandeirantes, lá em Pernambuco. Uma semana antes de começar o campeonato, alguma questão comercial que não funcionou, que não deu certo, e ele não transmitiu o campeonato na TV Guararapes. Aí a Globo, com J. Raposo, que era o diretor de programação à época, foi conversar com ele para negociar. Aí a Globo comprou os direitos. Ou seja, um produto que estava ali, que ninguém dava nada por ele, ele pegou, projetou e vendeu depois, ganhou uma grana. Imagina, porque... Meu irmão, em um ano o cara, pegou um baú de um botijão de ouro, assim. Caramba, velho. A Globo pegou, 2000, o Campeonato Pernambucano. E aí, pra eu chegar na Globo, você ia fazer uma intervenção, ele ia atrapalhar. Não, mas conclua aqui, depois eu quero falar um pouquinho sobre esse momento do início do Pernambucano na TV. Então, perfeito. Pode terminar esse... Em 2000, aí a Globo comprou os direitos, pagou a ele os direitos do campeonato. Ele deu a parte da federação, dos clubes, e ficou com uma super grana e... Pô, vou mais 5 anos aqui, tranquilo, em Porto de Galinhas e tá tudo certo. E eu fiquei desempregado. Eita. Por quê? E saiu da rádio, né? E tinha saído da rádio. Sim. Aí fiquei ainda 3 meses desempregado. Só que aí a Globo pegou os direitos e começou a transmitir o Campeonato Pernambucano. Só que eles não tinham um narrador. Porque o narrador da Globo, até o final dos anos 90, ali 97, acho que 98 no máximo, era Natan Oliveira. Não sei se vocês lembram dele. De nome. Natan Oliveira, uma figuraça aqui. Natan é um grande nome. É um cara que chegou a fazer transmissão junto com o Galvão. Galvão fazia um jogo para o Rio ou para São Paulo e ele fazia o outro jogo da praça. Vê aí o rosto. Natan Oliveira. Aí depois ele trabalhou na Rádio Jornal aqui. Antes de se aposentar, ele era narrador da Rádio Jornal. Enfim, aí ele começou a testar alguns narradores de rádio. Iata Júnior, que era narrador de rádio aqui em Pernambuco, narrou alguns jogos. Haroldo Costa chegou a narrar. Sim. Maciel Júnior também narrou alguns jogos. Até Hugo Esteves. Sério? Até Hugo Esteves narrou. Acho que ele narrou um jogo só, viu? Cara, mas aí foi por uma questão assim, uma viagem, era um jogo no interior da Bahia, acho que a equipe não conseguiu chegar, e aí tinha o stand-by, né? Ele ficou, só tá tu aí, te vira aí. Vai-te embora. Ele fez esse jogo.
Eu, sinceramente, eu não lembro. Aí, Olha aí a figura aí. Natan Natan Oliveira. Natan Oliveira. Foi apresentador aqui do Globo Esporte, em Pernambuco, e foi narrador também esportivo. Que massa. Aí eu digo, pô, os caras tá testando, toda hora tem um narrador diferente aí. Eu vou levar minha fita lá na... Era uma fitazinha VHS, né, naquela época. Aí então subi, quer dizer que tu fosse aí fui atrás. em busca Fui do teu buscar. emprego. Fui Caramba, buscar. Aí... E eu já tinha encontrado o Raposo numa festa da federação, um evento que tinha acontecido. Alguém tinha me apresentado a ele. Ó, esse aqui é Rembrandt, que trabalha com o Luciano do Vale, narrador. Ah, não sei e tal. Aí eu subi o Morro do Peludo. Na época a Globo era lá em Olinda, né, no Morro do Sim. Peludo. Aí cheguei lá, pedi pra conversar com ele, ele me atendeu, me recebeu. Disse, ó, eu queria fazer aqui, trazer uma fita pra você de um jogo meu. Eu tô vendo que você tá testando alguns narradores, eu queria ter uma oportunidade. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, faça um teste, dá pra fazer um teste aqui? Eu, dá. Aí ele marcou um dia lá, eu fui pro estádio, fiz no estádio uma narração, como se estivesse numa transmissão. Uhum. Aí na semana seguinte eu fui, eu disse, e aí, você viu o teste? Ele disse, não vi não tive tempo não. Mas você topa narrar o jogo do fim de semana? Caramba. Assim, ó. Isso era uma terça-feira, o jogo era no sábado. Topo, vamos embora. Aí narrei o primeiro, narrei o segundo, narrei o terceiro. Ih, rapaz, acho que eu não vou sair mais não. Agora acho que eu vou até o final do campeonato. Final do campeonato eu tô narrando. A minha primeira final foi 2000. Eu até brinquei agora no último campeonato pernambucano, que era a minha 24ª final de campeonato pernambucano seguida. Diga aí. Pum, 24 campeonatos pernambucanos. É por isso que você falou aqui, o cara, né, Rembrandt, pô, é a voz do campeonato pernambucano. Por isso, eu achei a sequência que eu fiz, né? Muito Muito tempo. E aí, terminou o campeonato pernambucano de 2000, eu disse, e agora? Aí fui lá, e aí, Raposo? Ele disse, olha, a gente não tem essa vaga criada aqui e tal, a gente só transmitiu o pernambucano, a gente vai fazer alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que estava o Sport Santa na época, ou só o Sport, não lembro bem. E aí, quando a gente for fazer, a gente te chama. Caramba, tá bom. Aí fui pra Rádio Olinda, fiquei um tempinho na Rádio Olinda, aí chega o momento da minha contratação. Aderval Barros, que estava na Rádio Jornal na época, me liga, Rembrandt, queres voltar a trabalhar em rádio? Quero, claro. Pô, aqui sem nada, vamos embora. Não, então é o seguinte, eu vou te trazer aqui pra Rádio Jornal. Vamos acertar, tal. Vamos fazer exame admissional, aquelas coisas. Aí eu digo, tá bom, eu vou só avisar a Raposo que eu não vou mais poder atendê-lo nesses jogos eventuais. Aí vou lá na TV, aí ele... E aí, tudo bem? Tudo bem. Não, eu vim aqui só para te agradecer que eu não vou mais poder ficar fazendo jogos da Globo. Mas por quê? Eu tô com um convite aí pra Rádio Jornal. Por isso que eu tava ouvindo a Aderval falar. Tem novidade aí, não sei o quê, se prepare. Aí ele disse, me dê 24 horas. Mas por que assim? Não, amanhã você volta aqui. Tá bom, beleza. Fui pra casa, voltei no dia seguinte. E aí? A gente vai te contratar. Eu disse, não. Segura um pouquinho aí, porque eu já acertei com o Aderval, tá tudo certo. Eu já vou fazer exame admissional essa semana. Não, ligue pra ele aí. Aí peguei o telefone. Aderval, eu tô te ligando porque eu tô aqui na Globo. Raposo me chamou aqui e disse que queria me contratar. Mas eu já disse a ele que eu já acertei com você. Eu tô só te ligando porque ele pediu pra ligar pra você. Aí Aderval parou e fez, tu tá maluco? Disse, por que, Aderval? Assina esse negócio aí agora, não perde essa oportunidade não. Aderval, eu fechei contigo. Assina esse negócio aí, rapaz, não perde essa oportunidade na Globo não. É o chefe da empresa, tu vai crescer. Aproveita essa oportunidade. Aí foi o cara, aí eu digo, ele foi o responsável pela minha contratação na Globo, porque ele me liberou, né? Porque eu liguei pra ele só pra dizer, ó, Raposo pediu pra te ligar, mas eu tô fechado contigo, eu só vim aqui pra dizer a ele que eu não ia fazer mais. Aí o cara... Pô, mas que bom, velho. Pô, ele foi sensacional, né? E ele, gente boa, já conheci também, Aderval, gente finíssima. Aí eu brinco, ó, você é culpado de eu ter ido trabalhar na Globo. Aí, em outubro de 2000, eu assinei o contrato. Assinado o contrato, fiquei até 1º de agosto de 2023. Caramba. Só esse tempinho aí. Só 24 finais. 24 finais de Campeonato Pernambucano, final de Copa do Brasil, Sport campeão em 2008, finais de Copa do Nordeste, títulos do Sport, títulos do Santa, títulos do centenário do centenário do Náutico, Campeonato Pernambucano 2001, era o centenário do Náutico. Ou seja, eu tenho títulos, minha voz está marcada
nas 3 grandes forças do futebol de Pernambuco. Eu não tenho do que reclamar. É A verdade. torcida reclama, mas eu não tenho do que reclamar. A torcida reclama de tudo. Uma pequena parte da torcida reclama. Mas aí a galera, como o Gabriel diz, reclama de tudo. Eu queria só voltar rapidinho na questão do começo do Pernambucano na TV, que eu fiquei impressionado, né? Eu já tinha visto algumas vezes essa questão de Luciano do Vale, que ele já tinha feito, muita gente falando, pô, a história que esse cara tem em Pernambuco e o que ele fez pra revolucionar aqui. Eu sabia que ele tinha narrado o jogo, mas eu não tinha noção dessa transição, velho. Então, nesse período que tu trabalhou na rádio, ainda com Pernambucano e tudo, como é que tu pode dizer pra gente como é que funcionava pro torcedor da época? Nos anos 90 a rádio era muito forte ainda pros jogos? Muito forte. A rádio ecoava dentro do estádio, cara. Você ia para um jogo, a vinheta da rádio, quando tocava a vinheta do tempo de jogo, você ouvia tava todo mundo no campo e ali olhando o jogo e o radinho no colado. Isso acabou um pouquinho hoje, né? Ainda tem rádio e tal, mas a maioria, assim, na época era impressionante. A gente era reconhecido, assim, o repórter da Rádio Clube, o repórter da Rádio Jornal, o repórter da Rádio Olinda. A gente era meio que mega popstar, assim, né? Porque os caras conheciam. A televisão tinha ali o programa, o Globo Esporte e tal, mas era muito menos. O rádio era muito forte. Hoje perdeu um pouquinho muito porque a TV invadiu, né? Assim, no bom sentido, invadiu as transmissões. Hoje você tem transmissão de tudo que é lugar. Saiu da TV aberta, que era um nicho, né? Que era um canhão que chegava em todos os lugares. Agora você tem distribuído aí por vários streams que estão alcançando gente que nem... não quero saber disso, não tenho uma hora certa pra assistir, não dá pra assistir aquele horário. E agora você assiste em qualquer horário, né? O horário que você quiser. Exatamente. Agora eu fiquei curioso com uma coisa, Rembrandt. Porque aqui em Pernambuco a gente é muito bairrista, né? A gente sabe de como o pernambucano é. E em futebol também, né? Principalmente. E aqui Sport, Náutico e Santa Cruz, a galera trouxe pros 13. E se não torcer pra nenhum desses 3, você é misto, né? Você torce para time de fora. Então, assim, só que as transmissões do Campeonato Pernambucano na TV vieram aparecer de 2000 pra frente. 2000. E agora, assim, eu não acredito que esse sentimento do público não é de 2000 pra frente de torcer pelos 3. Desde a época do rádio, da época que não tinha transmissão, as pessoas já torciam muito pelos times daqui. Então, assim, foi uma sacada de gênio trazer, assim, tipo, se trouxer o Pernambucano pra TV, vai dar certo, que a torcida é muito fanática, né? Eu acho que ele deve ter pensado essa foi a sacada dele, né? Porque que sacada. Porque o cara botou sinuca em TV nacional, rede nacional. Caramba, velho, sério? Rui Chapéu, o lendário Rui Chapéu, o cara... O Luciano do Vale transmitia. Ele tinha um show do esporte no domingo na Band, que tá voltando agora, mas era o dia inteiro falando de esportes. E aí ele botou um cara, Rui Chapéu, era um cara de sinuca, impressionante o cara, cada tacada assim, o cara... Aquilo dava audiência, cara. Vê a visão dele. Pô, vou trazer boxe. Ele também começou a transmitir, não sei o quê. E futebol, principalmente, que era o carro-chefe. Ele teve essa visão, ele foi... Brincava, né? Que onde ele botava a mão, virava ouro. Caramba. Era uma visão impressionante mesmo. O cara era um empreendedor. Ele não era só um bom narrador esportivo. Ele tem uma visão ampla, né? Ele foi narrador da Globo na Copa do Mundo de 82. Isso aí que você falou do Luciano do Vale tem uma história engraçada, porque ele morou em Porto de Galinhas, e uma vez meu irmão foi passar um fim de semana lá com os amigos, entrou na água lá da praia e tava Luciano do Vale tomando banho de mar. E aí ele foi, qual a primeira coisa que ele vai falar com o cara? Vai perguntar o time. Aí, como sempre... Ponte Preta. Torcedor da Macaca. Ponte Preta. Ele foi falar... Ele não disse que era Ponte Preta. Ele enrolou lá. Disse que... Não, o narrador não pode dizer. O time que torce, alguma coisa assim, né? Eu tô imaginando a cena. Luciano do Vale lá em Porto de Galinhas, boiando aqui. De boa, o cara... Luciano do Vale, você torce pra qual time? Exatamente. Foi assim mesmo, Rafa. Na pizzaria, Rembrandt Júnior, você torce pra qual time? E eu tava lá no dia que eu fiquei... E eu, o irmão mais velho, né? Aí eu fico, amanhã, ó, a Rafa tá enchendo o saco de Rembrandt. E Rafa, qual é o time? E falando, vai, diz aí, Rembrandt lá, tô desconfiado. Pequenininho, velho. Eu lembro disso, velho, muito bom. Ô, Rembrandt, agora, velho, tu começou aí falando um pouco da tua história no início, Caruaru, tua adolescência, e tu começou a trabalhar na rádio... Em Vitória. Em Vitória, 17 anos. Mas, tipo, esse despertar pelo futebol, tu era viciado em futebol, tu já gostava? Como foi isso aí? Aí momento? vai vir a história de
qual time eu torço. Ah, Aí vem eu a quero história saber. é essa. Olha, vamos descobrir. Eu não era muito ligado em futebol, né? Eu estudava, eu era vizinho da escola que eu estudava, lá em Vitória. E o diretor da escola, que hoje é o prefeito de Vitória, que foi presidente do Vitória, do clube, fundado por nós lá em Vitória, ele tinha essa visão, pô, ele gostava de futebol e tal. Pô, a gente tinha que ter um time em Pernambuco para disputar o campeonato pernambucano. Isso antes de bombar em televisão, 2000, era ali, final dos anos 80, 88, 89, o ano que tu nasceu, Gabriel. Aí, ele, não, a gente tem um campeonato amador muito bom, muito forte, muito legal, vamos ver se a gente se reúne aqui, o comércio da cidade, né, os empresários, pra gente ter um time pra disputar o campeonato. Naquela época não tinha uma segunda divisão como tem hoje, pra você ir pra primeira divisão e tal. Aí beleza. Aí a gente começou, ele disse, vou fazer o seguinte, eu vou comprar um horário na rádio, pra gente fazer uma resenha e uma transmissão de domingo do campeonato vitoriense, campeonato amador. No final do ano, a gente faz uma seleção e bota essa seleção pra representar a cidade na disputa. Na época tinha um campeonato de seleções do interior, de cidades, alguma coisa assim. Campeonato do interior. Aí era com as seleções de cada cidade. Aí o Vitória ele fez um bom time. Montou o time. Ele disse, não, esse time aqui, aí pleiteou a federação, pediu para a federação uma vaga para o campeonato pernambucano. Aí eu não lembro exatamente como era o acesso para você ter a vaga. Só que ele conseguiu. E aí, formado o clube, eu acompanhei todo esse processo, e o Vitória começou o campeonato pernambucano ali, acho que 91, foi o primeiro ano do Vitória, 90 ou 91. Aí o Vitória fez um bom time, dava trabalho aos times grandes quando iam jogar lá em Vitória. Era o estádio Carneirão de Vitória. Aí vai criando aquele sentimento, Aí você vai né? criando aquele sentimento. O Vitória ia lá, venceu o Sport, venceu o Náutico, venceu o Santa, vinha pra jogar no Recife, dava trabalho pros três. E aí ficou na cidade aquele movimento. Pô, que legal. Um time que a gente consegue encarar os grandes e tal. Nunca foi campeão da primeira divisão, mas foi onde iniciou essa minha paixão pelo futebol, né? Pô, que legal. 2 anos ali de acompanhar o Vitória, de fazer resenha na rádio de Vitória, foi quando surgiu a chance da Rádio Clube. Os caras, o Vitória bem no campeonato, aí os caras, a gente precisa de alguém aí de Vitória pra fazer um boletim pra gente, 1 minuto e meio pra entrar aqui na resenha, é só gravar por telefone mesmo, a gente bota e exibe aqui. Aí eu passei a ser esse correspondente, lá de Vitória para o Recife. Aí foi quando o Ralph teve um período de férias dos repórteres, aí Ralph me convidou. Rembrandt, queria que se você pudesse vir pra cá para tirar férias dos repórteres e tal, a gente tá gostando muito do seu trabalho aí, dos boletins. E aí eu já tinha iniciado a faculdade aqui de Educação Física. Tá bom, eu faço a aula de manhã e vou pra rádio, meio-dia, tem a resenha de meio-dia, à tarde vou pro clube, acompanho o treino, faço a resenha da noite e depois volto pra Vitória. Aí fiquei nessa ponte aérea, Recife, Vitória, Vitória, Recife. Até que eles me contrataram, depois de tirar férias dos repórteres, o repórter Jorge Soares saiu para ser candidato a prefeito em Moreno, ele é de Moreno, isso foi no final de 93. Ele ganhou a eleição, assumiu em 94 e eu fui contratado pela Rádio Clube. Aí fiquei lá até 99, depois TV. E aí, você torce pro Sport, pro Náutico, pro Santa. Cara, pra dizer que gostar, eu gosto do Vitória, que foi o time que eu conheci, que eu participei da fundação, que me deu algumas alegrias. Foram mais derrotas do que vitória, é verdade, né? Pela questão. Mas, enfim, como eu não me incomodo com isso, eu não tô ali pra sofrer, eu tô ali pra admirar, apreciar, curtir, e não deu certo, vai embora, não tem problema. Aí essa confusão de esporte, náutico, Santos, quando eu torço pelo Vitória, é mentira. Você não torce pelo Vitória. Você torce por outro time. Isso aí é enrolação. Tá vendo só? Isso é enrolação. Tá bom, então não posso fazer nada. Eu sou o time que você quer que eu seja, então tá tudo certo. Tu diz o que, Rafa, quando tu pergunta? Quando eu falo assim, quando a galera pergunta assim, a galera fala, tu é que time? Me diz aí. Eu digo, qual time tu acha que eu sou? Mas o cara fala, Sport, Santa. Então você acertou. Então é isso mesmo, acertou, Diga assim. Tá certo, a resposta tá. A última vez que eu fiz assim, eu me lembro que eu fui num jogo do Sport, velho. A gente tava lá, foi Sport Ceará, e o cara falou comigo assim, eu tava saindo do campo, ele, fala Zorrinha, não sei o que, fala comigo. Chega aqui. Diz aí pra mim, vai. Aqui, ó.
Qual é teu time? Qual é teu time, pô? Diz aqui pra gente. Pô, eu tô dentro da Ilha do Retiro, abraçado com o torcedor do esporte. Aqui é leão! Eu sou o quê, mano? O cara tem uma gravata aqui, ó. Diz aí. Eu não quero saber nada, não. Pô. Mas é isso. É nóis, cara, é nóis. Tamo leão. É isso. E aí acontece essas coisas assim, geralmente, como eu tô direto em estádio, é direto com as 3 torcidas. O cara vai, pô, qual é o seu time? Pô, não, eu torço por você. Torço por você, é outro. Pô, e pra mim, pô, o bom, o legal, é que os 3 times estejam bem, né? Os principais. Pra gente que trabalha com isso. E esse é o ponto que eu acho que o torcedor não entende isso. Pois é. Eu acho que é o ponto que é essencial, assim, independente do time que você for, quem tá trabalhando no esporte de Pernambuco nunca vai querer Quer ver um espetáculo, né, velho? E você nunca vai querer ter principalmente uma situação como essa, que tá o Santa Cruz sem divisão, o Náutico na Série C, sabe, pô, velho, essa situação é uma coisa que... Os 3 times na primeira, vai ter os 3 times no FIFA, pô. Pra todo mundo jogar. Ainda tem isso, pô. Então, assim, é uma situação que a soma não tem como dar errado. Pra gente estando lá, mais jogos com o Flamengo, Corinthians, mais viagens, mais coisas, mais participações, Sul-Americana. Essas coisas são muito importantes. E no fundo, por exemplo, eu sou rubro-negro, mas quando eu tô vendo o Santa Cruz caindo lá e descendo, e a gente vendo caindo de série ano a ano naquela época... Mesmo o sentimento que eu tinha era, eu virei tricolor, velho. Eu assisti aquilo ali porque você não quer ver Pernambuco fora do mapa, fora do meio, né, do futebol. E eu acho que o próprio pernambucano, por mais que tenha essa rivalidade, eu acho que a gente é Sport, Náutico, Santa Cruz, até aparecer um Flamengo e um Corinthians, tá ligado? Aí vira tudo junto. Santa Cruz e São Paulo naquela Copa do Brasil, tu torceu pra quem? Oxe, total, Santa Cruz. Eu vi o Santa Cruz ganhar do Botafogo 2-0 numa Copa, acho que foi Copa do Brasil. Eu fiquei louco, parecia que era meu time, porra. Lembra de Santa Cruz e São Paulo que... Everton Senna anulou Lucas, que agora voltou pro São Paulo. Eu narrei esse jogo. Muito engraçado aquilo ali. Aquilo ali virou a galera dizendo, cadê Lucas? Carrapato, né? Everton Senna marcou mesmo. Pô, pronto, eu queria até falar de jogos marcantes, velho. Tem alguns jogos assim que esse jogo aqui... Não falo não só de importância pra tua narração, mas também assim, esse jogo foi muito massa de narrar. Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, principalmente, que é a grande vitrine. Eu brinco até às vezes assim, não lembro, assim, jogos importantes, jogos que marcaram e tal. Eu sei que Copa do Mundo em 2002, eu tava narrando Copa do Mundo em 2002. Pra rádio. TV Globo. Caramba, TV Globo, 2002. Foi aquela Copa do Japão e da Coreia, que era madrugada, né? Eu lembro. Por causa do fuso horário. Eu comecei a narrar Copa do Mundo ali. Caramba. Lembra dos jogos? Essa é uma questão, cara. Eu não lembro os jogos. Eu sei que teve um jogo acho que Uruguai e Senegal. Alguém botou na rede social aí recentemente, Rembrandt narrou tais jogos da Copa do Mundo. Mas eu não consegui, nem arquivei, nem deixei lá para consultar eventualmente, nem lembro dos jogos. Eu sei que são jogos importantes. E por tudo que aconteceu, um jogo muito marcante para mim, não só pela questão do título, foi a Copa do Brasil 2008 pelo Sport, que eu não ia narrar o jogo. E era? Era. O Kleber Machado fez a transmissão da Globo e a transmissão do Sport TV ia ser feita pelo Milton Leite. Só que Milton já estava no Recife, teve algum problema na voz, que não pôde narrar. E naquele dia, como eu não estava escalado para narrar o jogo, eu apresentava também o quadro do Bom Dia Pernambuco, participava cedinho. Aí eu fui para a Ilha do Retiro, fazer o jogo, a transmissão ao vivo lá, a entrada ao vivo. Olha, hoje à noite, 6 horas da manhã, eu já estava falando que 9h30 da noite tinha o jogo. Aí fiquei durante o Bom Dia Pernambuco, entrei no programa da Ana Maria Braga, entrei no Globo Esporte. Aí terminou o Globo Esporte, aí vou para casa, ia voltar para o estádio à noite, só para, depois do jogo, entrar nos intervalos da programação da Globo. Se o Sport fosse campeão, a gente ia ter alguns espaços para no intervalo mostrar a festa, mostrar os gols e tal, fazer uma festinha local ali, particular, né? Quando eu tô indo para casa, ali 2 horas da tarde, 2h30, aí me ligam do Sport TV, Rembrandt, Milton Leite tá aí, talvez não faça a narração do jogo da final. Como assim? Não, porque ele tá com problema na voz e tal. Tu vai voltar pro estádio? Não, tô indo em casa almoçar e volto. Não, então volta porque talvez você seja o narrador da partida, da final.
Caramba. Caramba, eu não tinha me preparado pra narrar o jogo. Porque narrar o jogo não é você chegar lá e narrar o jogo. Você tem que ter uma preparação, você tem que estudar os times, os jogadores, a situação, informações que você pode dar com relevância durante os jogos e tal. Que massa. Tem uma preparação pra você narrar um jogo. Tá bom, então tá. Aí fui em casa, arrumei, almocei, tomei banho, voltei. E aí tinha um programa antes do jogo, espécie de estar na área, um pré-jogo lá. Aí, ó, tá confirmado, você quem vai narrar o jogo. Prepara aí. Aí eu tive uma horinha ali, meia, pra preparar o jogo, tal, entender a competição, a situação dos times. Fui pro jogo. Narrei o jogo, terminou o jogo. Aí foi depois pra Globo, pra cabine da Globo, pra fazer as entradas do pós-jogo, né? A festa do título e tal. Então ele é muito marcante por isso, que era um jogo assim que não estava na minha previsão, na minha escala, e de repente, poucas horas antes, ó, você vai narrar o jogo, a final da Copa do Brasil, que é o maior título do esporte, né? Total. Tá aí gravado. Na pandemia, não sei se vocês lembram, a Globo reprisou alguns jogos. Eu lembro. E assim, eu narrei de novo o jogo, como se fosse, não como se fosse ao vivo. A gente fez uma narração mostrando como foi aquele jogo. Uma narração detalhando alguns lances e tal, mas comentando, ó, nesse momento o Sport tava assim e tal. Então foi muito legal. Que massa. Então ficou muito marcante por isso. Pô, Foi muito marcante, velho. aquele jogo É o ali. que fica na minha cabeça pra sempre, é 2008, velho. E assim, aquele jogo ali, eu imagino que... O que é que tu pode falar um pouco da loucura, assim, de bastidores? Porque eu acho que... Principalmente desse dia, que eu acho que esse dia deve ter sido muito louco. Porque assim, eu era uma criança, eu não fui pro estádio, mas a Ilha do Retiro cabe 35 mil pessoas. Ali devia ter umas 45 mil, no mínimo. Tava muito apertado, tudo abarrotado. Tava Você vendo... entupida a Ilha do Retiro, Exatamente, né? velho. Gente, E cara. como é que funciona? Vocês chegam quantas horas antes? Tem algum... O jogo começou 9h30, contando só as horas que eu fui pro jogo mesmo, eu cheguei no estádio 4h30 da tarde. 5 horas antes, né, do jogo, porque não dá também pra você chegar em cima da hora, Né? porque tem a entrada, o acesso é difícil, é complicado e tal. Aqui, em jogos normais, a gente faz assim, ó, pelo menos 1h30, 1h no máximo antes do jogo. Antes de entrar. Ah, não, tem um flash 1h antes do jogo. Então, bota mais 1h antes pra você chegar com calma, pra você poder... Porque televisão é muito equipamento, muita coisa, muito ajuste, né? Sim. A rádio é mais fácil, você chega lá, já tá... Normalmente o técnico vai e você chega só falar e vai embora. Mas televisão tem câmera, tem luz, ajusta a luz, faz aqui, faz ali. Então você tem que chegar com antecedência. E eu sempre tive isso, né? A liturgia do cargo, eu sempre cumpri rigorosamente. Isso aqui. A hora de chegar, a hora de sair, a hora de fazer, o que não fazer. 25 anos de televisão, assim, não, você consegue, você não aprende tudo, mas você sabe mais ou menos como é que faz o negócio, como é que faz para se movimentar ali dentro, né? O que é que tem que fazer, falar, a hora de calar. E os preparativos? Esse momento É um antes? estudo, é um estudo. Era isso que eu queria mais detalhe. Disse assim, os nomes, tu fica com a lista, porque tu falou que tem que estudar os jogadores, Isso. dos dois times, tem que entender pra tá dentro daquilo pra poder narrar de uma forma até mais natural, saber do que tá falando, segura, né? E esse, tipo, os caras correndo ali, tipo, a gente vê na câmera, eu não consigo... Como é que ele sabe quem é quem, né? Quem é velho? quem? A gente faz tanto jogo que você acostuma, o olhar tá treinado ali para aquele negócio, né? As funções, os jogadores, o espaço de campo que eles De repente normalmente o ocupam. número da camisa ajuda também? Depende. Tem camisa que atrapalha, porque tem uns números que são loucos, você não Que o consegue ver 6 nada. parece cara. o 0, né? Também é impressionante. Tem coisa que você não consegue. É melhor ver pela posição, né? Lateral esquerdo. Tá. E aí hoje, tem muito detalhezinho. O cara que tem uma faixinha no punho, a chuteira de um é rosa, de outra é amarela, de outra é preta, de outra é branca. Aí isso aí o cara vai pegando na hora, né? Na hora. É muito Porque difícil. quando acontece de ter dois jogadores muito parecidos ali, que jogam pelo mesmo lado, pelo mesmo corredor ali do campo, então você, pra distinguir, o problema maior é na Copa do Mundo, né? Que você pega às vezes seleções que você nunca viu jogar, Total. e você tem os números. Em Copa do Mundo eles até ajudam, porque os números são bem mais visíveis, não tem aquela coisa cheia de patrocinador ali pra esconder o número fica um número dourado dentro de um preto que você não consegue. E tu olha pela tela ou tu fica focado Quando no eu jogo? tô no estádio,
Aí, isso foi Luciano que me deu a dica, né? Lembra? Quase meio a meio. Olho no campo, olho na tela. Olho no campo, olho na tela. Por quê? Porque se você começa a narrar muito do campo e às vezes não tá na tela aquela determinada jogada, aquele determinado lance e tal, o cara fica em casa, o cara tá narrando o quê? São duas perspectivas. São duas perspectivas. E como a gente já faz muito off-tube agora, que a gente chama que é aquela transmissão no estúdio, que você não vai pro estádio, aí você tá restrito só àquela imagem que você tem na televisão. Copa do Mundo é assim? Copa do Mundo é assim. As Copas do Mundo que eu participei, eu só fui ao estádio naquela Copa de 2014, que eu narrei alguns jogos nos estádios. As outras Copas que eu participei no Rio. Porque eles dividem a equipe, mandam geralmente 2 narradores, no máximo 3. Aí geralmente iam o Galvão, o Kleber e o Luiz Roberto, e os outros todos ficavam no Rio. E a demanda de quem fica aqui é maior. Tem mais jogos para narrar, porque lá os caras têm um deslocamento, dependendo. No Catar não, que era tudo pertinho ali, mas as outras... Rússia. O cara saía de Moscou para São Petersburgo, pegava um voo 6 horas, não sei o que. Então, a gente sobrava muito jogo pra gente. Eu narrei muito jogo na Copa da Rússia. E aí, quando a gente tá no estúdio, você tá restrito ali à televisão, é difícil para você entender, para você identificar. Quando a gente pode, a gente faz um estudo prévio, quando estão definidos os 23, agora foram 26, relacionados para a Copa do Mundo. Aí você vai buscar. Normalmente, eles te antecipam uma escala uns 30 dias antes, um mês mais ou menos. Jogos que você vai fazer são esses. Aí você já vai ali correr atrás das informações daquelas seleções, como é que foram as eliminatórias daquelas seleções, quem são os jogadores que se destacam, onde é que eles jogam. Aí você procura isso. Nessa última Copa agora, que eu fiz um jogo que eu não estava escalado, o Luiz Roberto teve um problema também na voz lá no Catar, e eu precisei fazer 2 ou 3 jogos assim, substituindo o Luiz Roberto, foi de um dia para o outro. Amanhã tu vai narrar Marrocos e Croácia. É foda isso. Não tava na minha... Eu já tinha me preparado para os outros jogos que eu ia fazer, eu sabia, já tava... Aí vamos lá. E eu fiquei muitas vezes de stand-by, porque quando o jogo é transmitido no local, você tem que ter sempre algum narrador stand-by, no estúdio. Porque se der algum problema lá você tem o cara para entrar e assumir a transmissão. E eu fazia muito. Né, ao vivo. Não tem o que fazer. Deu ali, tem que ter a segurança lá, o plano B, né? E aí... eu me preparava muito. Estudar é isso. É você saber quem são os times, quem são os jogadores, qual é a situação do campeonato. E tem aquecimento, tem a questão do aquecimento vocal, né? Não sei se você faz fonoaudiólogo, como é que funciona também em relação à voz. Eu tenho um acompanhamento tinha, né? Quando eu estava na empresa. E a gente recorria a ela, que precisasse, ligava ali, ela socorria. Mas assim, ela não vai... André, não ouça não, esse trecho, só esse trecho. Às vezes eu não fazia o aquecimento. E aí? Tá tudo certo. Não, mas assim, eventualmente eu fazia. Não era com muita frequência, como deveria ser. Porque a gente tá ali 2, 3 horas, direto, Tanto cansa. é que só nessa conversa já passou 2 situações do narrador não poder narrar, justamente perdeu a voz em algum momento. É isso. Então... E assim, às vezes não é nem porque um esforço vocal, uma infecção, uma gripe, uma coisa, o cara... Né? Tu passou por isso já também? De dizer assim, porra, não vou narrar porque não dá, velho, tá sem uma condição. Eu não cheguei a não narrar o jogo, mas eu já fiz jogo com muita dificuldade. A garganta tava inflamada, alguma coisa assim, não tinha como substituir, não tinha... E eu levei na raça, não sei como, mas fiz. Entendi. Mas nunca fiquei assim, não, tá fora porque tá sem voz hoje. Não passei por isso, não. Porque é bem semelhante a um cantor, velho. Você tem que estar... O cara tá no show, chega lá e deu problema, e aí? Tem que estar preparado, por isso tem todas essas técnicas... Mas cantor já tem playback, né? Ajuda, né? Ajuda, né? Dá pro cara meter um playback ali e ficar com a voz rouca no fundo. Mas aí ele pode deixar só, por exemplo, só o Magrão. Quando for Magrão, só... Magrão ele dá... No rádio, tem narrador, não vou dizer que não vem ao caso, que na hora do grito do gol, tocou pro gol! Aí já tá gravado lá, o grito que ele estica, amigo, gol! Cara... Aí pode deixar 1 minuto aí, o cara vai... Cara, esse narra tanto tempo assim. O cara emenda ali, faz a ediçãozinha, né? Gol! Pode deixar 1 minuto aí, que o cara vai pensar, que loucura é essa? Caramba, essa eu não sabia não. Às vezes o comercialzinho, o merchan que ele faz...
futebol na tal lugar é assim. Aí entra o patrocinador, na voz dele, mas já tá gravado também. O risco é ele soltar, dar essa deixa, tá entrando o comercializado gravado e sai o gol. Aí, tanto é que na televisão a gente tem o máximo de cuidado. Às vezes acontece, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas quase, de perder o gol por isso. Na Globo, a deixa... Futebol na Globo aqui é emoção. Aí entra aquele patrocínio lá de 10 segundos, né? Então a orientação é sempre, deixa tiro de meta, que aí você dá. Ou atendimento lá, tem um cara machucado, entrou, o jogo tá parado, chama o comercial. Pra não correr o risco tem de até o perder. meme, né? Quando a bola vai pra puta que pariu, o cara... Globo, a gente se liga em você. Tinha um, antes da Globo, era o da Band. Bandeirantes, o canal da Copa. Uma coisa assim. O cara O canal campeão, né? Era a Band e o canal do esporte. Pum, pra fora. Aí aqueles lance horrível, né? O cara... Bandeirantes, o canal do esporte. Pra não falar nada do lance, chama o comercial, melhor do que... É isso. Agora, velho, eu queria puxar um outro assunto, assim, sabendo mais um pouco da tua opinião futebolística, né? Falando assim, um cara que acompanhou muito tempo. Eu queria saber de bola. Qual foi o time que tu viu jogar em Pernambuco? Mais bola. Eu não tô falando só de título, porque título não quer dizer só que joga mais bola. Mas assim, a gente viu muitos times muito bons, né? Aqui a gente tem o Sport de 2008, o Sport de 2000, o Santa Cruz de 2016 ganhou a Copa do Nordeste. Tem algum time que tu fala, pô, esse time aqui me encantou? O Sport de 2015 também, que ficou em sexto naquela Série A, o Náutico de 2012. Tem algum time que fala assim, pô, esse time aqui era encaixadinho, velho? Eu não vou lembrar exatamente o tempo, o ano, mas acho que em 94, que foi o time do Sport que tinha aquela linha de frente, era o meio de campo, Dário, Chiquinho, Juninho Pernambucano, Leonardo, Fábio e Zinho. Esses caras jogaram muita bola. Esses caras, era bonito de ver os caras jogando. Falando aqui do futebol pernambucano, né? Esse time do Sport, acho que foi ali 94, 95. É aquele que tem o patrocínio da Coca-Cola, né? Aqui. Eu acho que sim. Que os caras golearam o São Paulo aqui na Ilha do Retiro. Venceram de goleada o Botafogo no Rio. Ganharam do Corinthians em São Paulo. Os caras jogaram muito. Depois disso... Eu fui pra estádio nessa época aí. Meu pai começou a me levar e eu vi esse time assim no estádio. Eu não tinha transmissão, assim, muito das coisas assim. A gente ia e era um timaço mesmo. E depois disso, o Juninho foi pro Vasco. Juninho Pernambucano foi pro Vasco. Chiquinho saiu da... Chiquinho Russo era o lateral direito. Jogou muita bola naquele começo dele aqui. Eu não sou da época disso, mas todo mundo fala que ele era um dos grandes laterais direitos. Muito bom, muito bom, muito bom. Então esse time do Sport, assim, era aquele time que dava gosto. Sabe um cara que eu fiquei na mágoa? Ciro. Ciro, né? Ciro, a gente pensou que Ciro ia arrebentar, eu achava Ciro, assim, Ciro, meu Deus, eu gostava demais, assim, do jogo dele, de tudo que ele fazia. Aí depois teve a perda do pai, que eu acho que deu uma influenciada ali. Acho que mexeu com ele, né? Mexeu. E aí foi meio que um brilho que a gente esperava. Eu lembro eu já disse pra Rafa, na época era Ciro, eu tava escutando alguns programas de rádio no carro e o cara comparando, eu não lembro quem era, o cara comparando ele a Neymar. E Neymar, ele dizendo assim, não, Ciro e Neymar é praticamente a mesma coisa, não sei o quê. E o caramba, velho, vamos ter um Ciro, vai ser o cara. E eu gostava muito de Ciro, velho. E Ciro, muito. Aquele começo, assim, eu lembro que o primeiro jogo do Sport contra o Colo-Colo foi ele que fez o gol, né? Ele começou abrindo o placar. Libertadores. Na né? Libertadores. Ele jogou muito bem ali e depois realmente ele teve a perca do pai. Eu tenho certeza, velho, que tem alguma coisa a ver. A gente sabe como é que a gente perdeu um pai. Assim, e o pai dele era um empresário também, tava bem direto. E assim, eu acho muito, muito difícil você ter um jogador, assim, que teve uma queda tão grande, né? Porque na Série B de 2010, se não me engano, ele foi o vice-artilheiro daquela Série B, fez muito gol. E no Pernambucano de 2011, né, essa coisa aqui de 2-3 meses, né, ele terminou o Pernambucano com 3 ou 4 gols, então assim, foi uma queda muito brusca em pouco tempo, né, velho, é complicado. Mas esse time do Sport, assim, que eu lembro, foi muito bom de ver jogar. Aí é claro que aí tem os outros times, que tem o time do Santa, né, 2016, com Grafite, Keno, caras que depois Keno hoje é destaque no Fluminense, foi pro Palmeiras, né, Grafite metendo gol, João Paulo, depois foi pro Botafogo, jogou muito. Então fez um timaço e caiu, né? Mesmo jogando um bom futebol, foi campeão do Pernambucano, campeão do Nordeste, mas acabou caindo pra Série B. Aí é uma série de coisas que
acabam influenciando, né? Mas eu acho que essa parte também de que aí teve uma coisa extra-campo aí, né? Que foi a questão de salários e tudo. Salário. Porque o time era muitos jogadores também saíram, até porque essa questão de salário, na metade da temporada, no meio da Série A pra frente, já foi pra outros clubes também. Mas era um time que jogava muito bem. Léo Moura era o lateral direito, né? Que foi jogador do Flamengo, campeoníssimo pelo Flamengo. Cara, eu tinha esquecido disso, velho. Tinha um timaço. Tinha um time E muito... caiu. E começou bem. As primeiras rodadas, o Santa estava liderando o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Acho que com 4 ou 5 rodadas, aparecia lá o Santa em primeiro lugar. Cara. Foi a origem do meme. Eu vou pra Libertadores. Você acredita em mim? Você acredita em mim? Esse é o meme. Mas foi. Foi um time bonito de se assistir. E em relação à Copa do Mundo, velho, o que é que tu achou dessa Copa do Mundo esse ano? Rapaz, de novo, né? A gente ficou naquela de esperar que o Brasil vá na final, vá ganhar o Hexa e tal, e aquela frustração. O Brasil precisa de um choque de realidade, né? Porque são jogadores que não estão aqui por questões econômicas, né? Do mercado. Os caras não podem mais viver aqui no Brasil, morar aqui, jogar aqui. Quando vem já é fim de carreira, o cara já não está mais na seleção. Mas assim, não tem uma cobrança, né? Aquela cobrança de ter torcida toda hora. O cara tá ali, vai lá, vou vestir a camisa da seleção, fazer o meu. O cara tá preocupado com o clube dele, que é onde ele ganha milhões e milhões e milhões. E infelizmente a gente tem uma boa geração, mas que já está se esgotando, né? Neymar, que é o nosso principal jogador, foi para uma liga agora... Árabe, né? A Liga Árabe. Porque ele acha que não, mesmo assim, vai se manter num nível que vai poder ajudar a seleção brasileira ainda. Mas eu tenho muita dificuldade de acreditar hoje, tá? Eu sou muito cético, assim, hoje, em relação ao Brasil, que quando enfrenta uma seleção europeia, nas últimas Copas, tem caído. Então, tá difícil para confiar. Eu tava conversando com alguns amigos meus, talvez eu tenha pego a pior geração em relação à realidade, né? Porque, por exemplo, a geração de Gabriel é a geração mais mimada da história, né? Porque pegou campeão em 94, vice em 98 e campeão em 2002. Então tu viu assim uma época, um auge. Um auge. E eu nasci em 2000, né? Não vi nenhum tipo, nenhuma Copa do Mundo do Brasil, né? Porque em 2002 eu tinha 2 anos. Não. Então, assim, só que o seguinte, o Brasil já tá sem ganhar aí desde 2002 até a Copa de 2026, vão ser 24 anos aí, né? Tomara, olha aí um sinal. Que em 94 era assim também. A gente tava 24 anos sem de 70 sem ganhar até Copa. 94, né? Opa, tem um sinal aí. Pode ser, hein? Quem sabe? Mas assim, eu fico pensando, se caso der errado, assim, a gente tem uma noção que, tipo assim, se eu nasci em 2000, a minha primeira Copa ali pequena é de 2006, pequenininha, e vai crescendo. Então, eu nasci acreditando que, tipo assim, o Brasil, em toda a Copa do Mundo, vai amassar. Que o Brasil é o campeão. E tudo que aconteceu foi o contrário, sabe? Talvez uma criança que nasça hoje, em 2023, e cresça já vendo o Brasil perder, ela não tem esse mesmo sentimento que eu tive. Eu tive... o sentimento que eu tenho é que eu tive uma ilusão de que o Brasil era um grande time e isso nunca apareceu pra mim na realidade. E outras pessoas, eu tô dizendo assim, eu digo pior porque quem nasce hoje provavelmente não tem a mesma expectativa que eu tive quando eu era menor, sabe? Então, assim... mas tem um detalhe aí, em 94, acho que Rembrandt pode lembrar melhor do que eu tinha 10 anos. Eu acompanhei aquela Copa e fui pra Boa Viagem receber os jogadores também. Sim, e aí, do bombeiro. O Brasil tava numa pegada meio assim, tipo, meio desacreditado, sim. Metendo pau no time. Ele só foi melhorando as eliminatórias nos últimos jogos, que se classificou no último com o Romário. O pessoal já tava pedindo ele há muito tempo. Teve um jogo lá que foi convocado no amistoso contra a Alemanha, que botaram ele no banco, ele ficou puto e não convocaram mais Romário, Parreira. Aí foi convocado no último jogo. E aquele time ali, o pessoal não tava botando muita fé, não. Foi até ganhar. Então, dali pra frente, e Romário sendo um cara muito autoconfiante e sendo decisivo, eu acho que gerou mais esse sentimento que tu tá falando aí. Mas eu, criança ali, eu não tinha sentimento de achar que o Brasil era invencível, não. Já tava... Se serve de consolo? Diga. Eu só vi o Brasil a primeira vez ser campeão foi em 94, né? Eu já tava com 22 anos. Então levei esse tempo todo pra ver o Brasil campeão. Aí depois veio 94, 2002. É porque foi uma sequência bonita. Foi uma sequência, né? Bacana. E 2026 agora, de repente, com esse sinal aí. Quem sabe? Uma Copa com 48 seleções, vai mudar o formato. Em 3 países.
Eu acho que vai ser muita gente, né? Até você chegar à fase realmente que vai valer a pena, vai demorar. Vai aumentar de quanto pra quanto? A média? Então, 32 seleções. Vai passar para 48 seleções. Caramba, Então tem aquela meio que pré-Copa do Mundo lá, né? Aquelas fases inicial, que acho que todo mundo vai participar. Mas até chegar mesmo aquelas fases importantes, onde você vai ter os grandes confrontos, vai ser um pouquinho amarrado, né? Mas tomara que... Pelo que eu vi, parece que vai ser grupo de 3 e passar 2, não sei como é que vai ser. Vai ter uma mudança aí. E aí a gente vai ter que... Vai ver. Mas e no Catar? Tu fosse... Não, eu fiquei no Rio. Tu ficasse... Fiquei no Rio. Porque quando tu falou Catar, assim, teve tanta polêmica, não foi assim de... Porque é um país fechado, né? Questão religiosa, questão do machismo. Essa Copa foi meio flopada nesse sentido. Eu achei meio estranha essa Copa. A FIFA forçou a barra, né? Viu ali que tinha... financeiramente foi bom pra FIFA. Os estádios estavam meio vazios também. Eles botavam muito paquistanês e indiano lá, davam os ingressos Acho pros que caras. justamente por isso, né? Pela dificuldade de você entrar no país. Muito caro também. Muito caro também. Apesar da abertura que eles fizeram pra esse período. Mas é um país muito fechado, né? Tem muitas restrições. Você não pode beber na rua. Tem muita coisa que... E Copa do Mundo é essa festa de que tá todo mundo... Né, querendo beber, fanfest, aquela farra toda, que a gente conseguiu presenciar aqui, né, em 2014. Isso é verdade. Eu acho engraçado que o sentimento de quase todo mundo que eu vejo na internet, ou que eu conheço falando dessa Copa, é que foi uma Copa, em campo foi uma Copa muito boa, inclusive eu acho muito bem acima do que a de 2018. A de 2018 eu achei uma Copa um pouco mais fraca nesse sentido. Muitos jogos marcantes, muita coisa legal acontecendo na Copa, mas o clima de Copa pra quem tava lá, a galera dizendo, porra, que não era muito artificial, né? Parecia vi muita gente falando que parecia um país artificial. Porque realmente, né, tipo assim, apareceu divulgações tinha lá, tipo, a periferia ficava, não aparecia, escondida, né? Escondida, né? Os caras se esconderam. Era uma cidade meio que fake montada, então isso aí tira muita coisa... muito do brilho, né, do que é uma Copa do Mundo, mas assim, pelo menos eu daqui, né, de Recife vendo jogos, teve muito jogo bom, inclusive pra mim, né, pra mim, o melhor jogo que eu assisti de futebol na minha vida toda, até os 22 anos, e contando, tentando, até sem ser clubista, querendo tirar time e tudo, foi essa final dessa Copa do Mundo de 2022. Impressionante, Argentina e França, né? E foi uma Copa que Messi nos brindou, né? Ele, excepcional Copa do Mundo do Messi, que é, sem dúvida, o melhor jogador do mundo, sem contar Pelé é outra instituição, né? Mas aqui, entre os normais, ele é fora de série e ele merecia. A gente brinca às vezes, Zico merecia também ter vencido uma Copa do Mundo, jogou muito. Mas Messi, né, por tanto que ele aguentou, a carreira dele, a longevidade, onde ele chegou, merecia demais essa Copa. Eu torci muito. Tem aquela brincadeira, Argentina, não sei o quê, a rivalidade. Cara, mas gosto do futebol. Porra, entre Argentina e França era melhor ali a Argentina. Não, e a França já tinha vencido, né, recentemente. Não, e outra coisa assim, além de eu ser fã de Messi, era muito também pelo fato de ser um time europeu, né? Pô, eu prefiro torcer pelo time daqui da Sul-América. Isso que tu falou é muito verdade. Mauro Betting, né, que é comentarista, ele fala direto assim, ele conseguiu... Eu acho que ele era muito novo, né, na época de Pelé, mas ele viu, tem uns pais dele, e ele é um estudioso de Copas do Mundo e do Brasil em Copas do Mundo, e ele fala assim, Pelé é o melhor, Pelé é de outro planeta, desse planeta o melhor que tem é Messi. Assim, é isso, mas é foda, foi uma Copa bonita de se ver mesmo. Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras são... Cristiano já tá em fim de carreira, né, assim como o Messi também, mas com o Cristiano não dava pra ganhar uma Copa do Mundo por causa até mesmo da seleção, né, portuguesa nos últimos anos. É um país pequeno, um país do tamanho do nosso estado, quer dizer, é difícil pra você ter aquela produção de craques, né? Ô, Rembrandt, eu quero mudar um pouquinho de assunto, que eu não quero deixar passar isso, que é um dos que mais marcaram a internet. Já tô imaginando. Todo duro e Holyfield. Lembrando meio aqui, ó. Calma, nada, rapaz. Meu irmão, como foi aquilo ali? Tu viver aquilo ali? Porque a gente vê aquilo na internet, a gente só se estoura de rir. Mas você vê que você tá tenso demais ali no que tava acontecendo, velho. Como foi, assim? Conta do início, assim. Te chamaram, tu tava lá, tu já esperava que tem um pouco de encenação também, ou foi realmente...
Os caras estavam enfurecidos. São dois malucos, né? Pra gente começar aqui a definir a história, né? Malucos no sentido, assim, de não se gostarem, de criar aquela rivalidade, de estarem sempre se confrontando. Eu já era o apresentador do bloco de esportes do Bom Dia Pernambuco. E aí ia rolar uma luta entre eles aqui no Geraldão. O nosso querido editor na época, Paulo Moraes, a lenda da TV pernambucana. Então vamos trazer os dois aqui pro estúdio pra fazer uma entrevista, né? Promover a luta e tal. Tá bom, vamos lá. E já tinha um histórico deles em apresentações assim de se empurrarem, dar tapa no peito, de não sei o quê. Tá bom, vamos lá. Marcamos. Aí Todo Duro chegou primeiro. Só vamos conversar logo com Todo Duro aqui pra... Chamei Todo Duro na sala, Todo Duro. A gente vai ter uma entrevista ao vivo para todo o estado. Pô, vamos ter calma, não precisa daquelas resenhas de vocês, não. Tudo bem, se ele não provocar, tá bom. Então tá tudo certo. Por você tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Aí chega Holyfield. Aí eu puxo o Holyfield numa outra sala. E a gente evitando que eles se encontrassem antes ali para não ter... Não sei se eles... Tinha também a história da encenação, acredito que sim, até para... Acho que os empresários, dá uma provocadinha, né, fazer um... Aí conversei com o Holyfield. Holyfield, pô, a gente vai fazer o programa ao vivo, tá trazendo aqui para mostrar que vocês vão lutar, pô, não precisa de confusão. Tá bom, eu só não quero que ele fique tirando onda. Tá bom, então vamos lá pro estúdio. Chega a hora da entrevista, aí tô lá, estão aqui... Eles com semblante sério, não sei o quê, Holyfield, Todo Duro. Muito engraçado, velho. Tudo bem com você, Todo Duro? Tá, tudo bem, bom dia, tudo bem. Estamos aqui. Demorou muito para aceitar a luta. Ele já começou a provocar, né? Porque da última vez que eu estive lá em Salvador, eu tive que sair no carro da polícia. O povo baiano é muito covarde, fica jogando copo e garrafa na gente. Aí eles, o povo mais educado, ele fala, o povo baiano é mais educado. Aí Holyfield, olha, eu digo mais. Eu não venho com esse negócio não. E fale baixo. Aí todo mundo, fale baixo que você tá na minha casa. Aí começou aquele, não, calma aí, gente, olha, essa luta aqui, ela não vai acontecer aqui ainda, não sei o quê. Aí Todo Duro, é isso mesmo, eu vou bater nele, eu vou bater. Você vai bater nele, você vai treinar, eu vou bater, eu vou matar. Aí, e aí, Holyfield? Eu vou ser a tampa do caixão dele, não sei o quê. Aí começou a onda, né? Aí Holyfield, olha, e digo mais. Eu digo, é o quê? Aí eu já dou um passinho pra frente assim na cadeira. Não, sim, mas peraí, deixa eu dizer a luta. Aí Holyfield, e digo mais, é o quê? É uma mágoa, é? Eu disse, é uma mágoa? Eu vou dar em você e vou dar agora. Aí calma. Aí quando eu fui tentar levantar, Todo Duro empurrou a minha cadeira pra trás, que era um tabladozinho, assim, as cadeiras ficavam num lugar mais alto um pouquinho. Aí ele empurra a minha cadeira pra trás pra se defender. Aí minha cadeira bate no cenário e eu fico ali, aí faço um rolamento e levanto. Na hora, a sorte é que os empresários subiram rapidamente lá pro estúdio, no palco, e um segurou o outro, um segurou o Holyfield, segurou Todo Duro, e eu, calma, gente, tá no estúdio. Aí a câmera dá uma derivada assim e mostra a apresentadora do Bom Dia, que era Mariane Brito na época, ela assim, ó, em choque, assim, ela não acreditava no que ela tava vendo ali no estúdio. E aí o programa acabou ali, deram um fade. Aí já entrou o patrocínio do Bom Dia Brasil, que vinha logo na sequência, e dentro do estúdio aquela tensão, né? Os câmeras e os empresários agarraram. Não, vamos pra aqui. Aí tiraram o Holyfield, cortou o fio do microfone, Todo Duro ficou aqui, Todo Duro ficou... Eu levei um murro aqui por causa de você, eu salvei você. Meu irmão. Aí foi essa resenha. E eu preparei os caras, conversei com eles antes, mas não tinha jeito não. Você falava uma coisa pra eles faziam outra e não tinha como controlar não. A gente tem que chamar Todo Duro aqui. Sem Holyfield, né? Sem Holyfield. Depois, o Holyfield passou por um momento difícil, né? Um incêndio na casa dele, tinha 2 sobrinhos que ele entrou pra salvar os meninos, queimou grande parte do corpo. E aí Todo Duro se solidarizou, participou de uma campanha pra ajudar e tal. Depois eu não sei se eles se reencontraram. Eu sei que tem 2 documentários sobre eles. Um se chama A Luta do Século, que é feito por um diretor baiano, produzido pelo Lázaro Ramos. Sim. Eu tô na abertura desse filme. A cena do programa é a abertura do filme. Tá? Passa a cena quase que na íntegra.
Aí começa o filme, aí começa a história dos dois, eles mostrando e tal. E tem um outro documentário que foi feito por Tiago Leitão, que é aqui de Pernambuco, que é Vou Estraçaiar. É um documentário sobre Todo Duro. E aí mostra, né, resgata a história de Todo Duro, as confusões com Holyfield, mostra essa cena, eles me entrevistam, eu falo sobre a história. Aí tem um momento que o Todo Duro fala, né? Todo Duro, como é que foi o negócio lá na Globo? Olha, foi pau, quebramos tudo lá dentro. E ele dá aquela valorizada, né? Quebramos tudo, pau, dentro do estúdio da Globo. Aí tem um repórter lá, Reban Júnior, desse tamanho, Reban Júnior. Psicopata, não pode estar perto de um psicopata. Feito o Holyfield. Eu salvei Reban Júnior. Reban Júnior hoje tá vivo porque eu salvei Reban Júnior. Tirei Reban Júnior. Perdi um dente. Aí ele mostra assim, sem um dente mesmo. E realmente... Eu não sei se foi da confusão ou se já é uma outra história. Mas ele dá aquela valorizada. Eu mesmo quebrei um dente por causa de Reban Júnior, que eu salvei a vida de Reban Júnior. Aí é uma figuraça, cara. E isso ficou marcado. Ficou, velho. E acho que foi 2002 isso aí. Já tem mais de 20 anos, tá? Né? Dá só uma sacada. E isso aí foi no Bom Dia Pernambuco, aí entrou no Globo Esporte local, Globo Esporte Nacional, foi parar no Jornal Nacional. Nesse dia, tava no Jornal Nacional essa cena, cara. Caramba. E a confusão, e eu, calma. Aí no domingo, no final de semana, fizeram um especial pro Esporte Espetacular. 10 anos depois, André Galindo fez uma reportagem especial lembrando dessa história. E não era uma época de internet, né? Não tinha. Hoje, se fosse hoje, velho. Hoje em dia, aí de vez em quando, assim, quando aparece na TV, os caras me mandam, tal. Aí eu até botei na rede social também, mas faz tempo. Mas quando bota, assim, todo mundo... repercussão gigante, cara. Viralizou na internet. Na internet, Isso aí, quando você vai em página de humor, essas coisas, isso roda, tá? Aparece, é impressionante. É uma cena que, até hoje, ela repercute demais. E é assim, como tu disse, se isso é a introdução do documentário do cara, porque esse aí foi um clássico, assim, que marcou mesmo. Isso faz parte da história toda do Holyfield, né? Isso é muito massa. E teve uma vez que ele estava em Salvador, ele desembarcou em Salvador. Aí já tava tudo armado, né? Aí levaram um caixão. Ele disse, aqui, esse caixão é pra Holyfield. Ele foi na funerária. Aqui, ó. Acho que dá pra ele deitar aqui, vai ficar aqui bonito. Eu vou levar logo uma coroa de flores pra ele. Era muita provocação, era muito engraçado, né? Era muito engraçado, velho. Agora, figura. é trash talk, né, Carlinhos? Que fala? Sim. Trash talk, que a gente conversou com a galera do LFA Trash aqui. talk é quando tem essa coisa assim de um provocar o outro, né? Pra promover a luta, só que nesses MMA que tem aí, isso aí já faz parte da divulgação ali, porque não chega nesse, né? Mas ali, eu já vi outras pessoas comentando assim, não, ali eu não entendi o que aqueles caras tinham não, porque realmente eles conseguiam passar o limite da coisa ali. Não, e era uma época que eu acho que não tinha cara com essa sacada, não, vamos brigar aqui, vamos fazer isso. Tinha alguém que, ou eles mesmo assim, vou dar. Teve uma que eles estavam sendo apresentados numa mesa. Do nada, rapaz, todo duro, cospe na mão assim, faz assim, levanta. Essa eu lembro. E Holyfield tá sem esperar. Ele dá um tapa no peito de Holyfield. Essa eu lembro. Caralho. Holyfield levanta envenenado, meu irmão. Vai pra cima dele. Surreal, pô. É muito louco isso. Não, você sente mesmo que não tem uma coisa Não tem um controle. combinado ali, né? Porque quando ele bate no peito... Holyfield reage assim como, que é isso, rapaz? Tá maluco? Aí levanta e enche a porrada também. Que loucura entre os dois. Engraçado é que isso aí virou um clássico, né? E teve, acho que foi 2016, um negócio desse. Fizeram eles lutando de novo depois de velho e lotou ali o português pra ver tudo. É foda. Virou clássico. Eu acho que essa última luta deles no português, ela tá também na luta do século, que era exatamente pra fechar com essa última luta entre eles. Tem a abertura com a confusão, depois mostra aí mostra a vida deles, como é que eles estão agora, na época que eles fizeram o documentário, e aí fecha com essa luta, chama Luta do Século, ó. Luta do Século. Holyfield. Que duas figuras, hein? Rembrandt, a gente tá chegando no final do programa, mas tem umas perguntas da galera que a gente sempre seleciona. Bacana. E aí eu vou trazer pra tu aqui. E uma das que eu achei até legal, assim, que vale a pena a gente trazer ela como inicial, que dica você daria para um cara que quer ser narrador futebolístico? Eu vou acrescentar um pouco mais que eu sempre enxerguei como uma parada muito TV, né? Assim, eu não sei qual é o caminho, mas
Hoje, tu trazendo um pouco mais da tua história, a gente viu que foi de uma maneira muito orgânica, natural, foi de errado que puxou e tal. Mas eu sempre imaginei que se você vai ser narrador, deve existir algum caminho, algum curso, algo que funcione nessa linha para você aprender a formatação e tentar se inserir. Só que hoje em dia tem uma galera eu acho que essa pergunta é justamente porque tem uma galera muito de internet hoje que tá fazendo essas narrações de jogos. O próprio Baba Marcos, Sim. que também é do Zorrinha, ele narra até X1, né, hoje? Ele hoje tá como apresentador do X1 Brasil, mas ele narrou quando ele trabalhava no Retrô e também na Supercopa do Desimpedidos. Foi, do Desimpedidos. E você vê que tem uma nova geração que gosta de futebol, que tá nessa, assim, de bota o Mas jogo de pra forma rolar. empírica, né? Assim, não tem aquela coisa de uma formação, Isso. de um curso, de uma técnica apurada. É uma coisa mais experimental, né? Orgânica, que você vai fazendo. Aí eu acho que justamente essa pergunta desse rapaz deve ser se não tem um curso, se é natural. Se você Aqui eu não tenho informação de curso para narrador. Eu sei que tem em São Paulo alguns cursos rápidos que são promovidos por alguns colegas, né? Da própria Globo, que saíram da Globo, do Sport TV. E aí eles promovem alguns cursos ali temporários, assim, cursos rápidos, para, acho que, da técnica, acho que dicas hoje em dia e o cara tal. faz até sei lá, uma graduação rádio e TV, né? Geralmente também, rádio e TV, exatamente. Jornalismo rádio e TV tem uma disciplina que eu lembro que eu era técnico do estúdio da ESO e tinha uma disciplina que era de locução. Não era narração, era locução. E tinha um professor que ele passava umas técnicas de Marcos Araújo? Eu acho que era. Marcos Araújo é o locutor de cabine da Globo, é o cara das chamadas aqui de eu tenho Pernambuco. que E tal. lembrar Ele é aqui. professor lá da ESO também. Então, ele fazia, eu via ele dando as aulas de locução. E ele mostrava lá como se comportar com a voz, assim. Eu achava impressionante o que ele fazia. Isso e é eu foda. vi um aluno, isso que me surpreendeu mais, um cara que não sabia nada, sem jeito, assim. Aí passou uns meses, aí depois eu fui lá e vi o cara, assim, já narrando fazendo uma locução no nível do cara lá. Eu fiquei assim, caralho, velho. Que legal, que legal. Me surpreendeu muito isso aí. Aí não tem, que eu saiba aqui em Pernambuco, assim, uma escola de narração. Não sei até se é uma ideia, de repente, eu promover um curso e, de repente, trazer uma galera aí que tá afim. Talvez eu não tenha muito o que passar, né? Porque também não tive escola. Tudo bem a prática na vida. A prática da vida, algumas dicas, assim, no começo de Luciano do Vale, que são valiosíssimas, né? Que a gente carrega até hoje. Mas depois foi fazendo, vendo, né? Assistindo, acompanhando, entendendo mais ou menos a mecânica do trabalho e assistindo muito a essas figuras, esses narradores, né? De muito tempo aí da TV, de Galvão, de Luiz Roberto, de Kleber. Aí tu pegava essas referências. As referências eram essas. Assim, não é referência para você imitar, mas para você adaptar a sua realidade, né, ao seu fôlego, ao seu poder de improviso, de como você entende que é melhor para o caminho. Porque não dá para você replicar, fazer o mesmo que faz o Luiz Roberto, o mesmo que faz o Kleber, o Galvão e tal, que aí vai ficar ruim, né? Fica feio. Mas, assim, entender, e acho que o tempo te dá essa maturidade, né? Para você fazer uma coisa sua, autoral. Acho que é isso. Eu não tenho, sinceramente, conhecimento de um curso aqui no Recife, em Pernambuco, para narração. Ô Rembrandt, como é que foi narrar em homenagem a Roberto Queiroz, após a morte dele? Foi uma coisa que eu guardei para mim, sabe? Quando aconteceu, disse, cara, precisava prestar uma homenagem para Roberto. Que trabalhei com ele, né? Não fui narrador junto com ele em rádio, mas fui repórter. Trabalhei com ele. E foi uma coisa que foi tão natural assim, na hora que saiu, acho que foi no dia seguinte à morte, ou foi no dia do enterro, não sei. Teve um jogo do esporte, teve o Minuto de Silêncio, né? Em homenagem a ele. E aí, acho que logo no primeiro tempo saiu o gol. E eu digo, é agora. Bateu o gol, aí. E que gol! Cara, deu uma repercussão tão boa, tão positiva assim, e não fiz pensando nisso, na repercussão. Era uma homenagem que eu queria prestar a ele. Automaticamente as coisas se ampliam, né, com a força das redes sociais, da internet, mas foi uma coisa do coração, pela amizade que eu tinha a ele. Eu era fã também da narração dele no rádio, um cara com quem eu trabalhei, com quem eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes, dividir com ele
jantares, almoços, e a gente conversava muito. Então foi uma homenagem, assim, do coração. Foi nada prevista para fazer para ver se isso bomba. Não, fiz. E aí a consequência foi boa, foi positiva. Foi bonito, foi. Rembrandt é fanático por futebol, ele assiste no tempo livre. Sim. Eu não era. Mas aí, com o trabalho, você se sente na obrigação de estar acompanhando. Mesmo que seja um jogo que você não está trabalhando, seja um jogo de outro campeonato, eu tô sempre em busca de referências. Porque alguma coisa dali eu posso absorver, posso aprender, posso transformar para ajudar na minha narração. Então eu acompanho muito. Esses últimos dias, um mês e meio aí, eu tenho visto menos. Mas eu gosto. Com tempo livre, tiver um jogo bom, também não é qualquer jogo que... Eu já fiz muito jogo ruim também, né? Então, calma. Mas- Aproveitar esse período pra... Aí fica uma pergunta minha, e tem aquele jogo que é ruim, que tu tá lá narrando assim, tipo, meu Deus, isso não vai sair daí não. Louco pra terminar. Louco, imagina. termine logo. Aí o cara me mandou uma vez uma mensagem. Pô, como é que tu faz pra aguentar, rapaz? Quando tem jogo ruim assim, eu vou dormir. Você pode. O jogo tá ruim, desliga e vai dormir. Eu não, eu tenho que ficar até o fim. Eu tenho que dizer, acabou. Porque não, você pode desligar e vai embora dormir. Eu tenho que ficar até o final, é minha obrigação. E dos jogos, Rembrandt, que tu assiste, tu tem algum campeonato específico? Eu Tá gosto. assistindo a Liga Saudita agora? Não, eu parei para assistir um pouquinho do jogo da Champions League asiática, né? Que Neymar estreou como titular agora. Foi segunda-feira, né? Foi. Acho que foi segunda-feira. Eu assisti um pouquinho para ver Neymar, como é que tava, qual era o comportamento dele na liga. Aquele mesmo comportamento, o cara dá uma chegadinha, ele dá aquela valorizada. E caramba, Neymar. Aí tem Benzema, eu quero ver Benzema, mas não vou me ligar não, porque senão é mais uma coisa. Mas eu gosto mesmo de ver a Premier League. A Premier League O nível campeonato acima. inglês é fantástico. E é hoje, fantástico. quais são os jogadores que tu acha que tá brigando assim pra ser... Porque a gente tá vivendo um período de mudança de bastão, né? De geração aí, tá saindo Messi, Cristiano, tá vindo jogadores novos. Quem é que tu acha que é craque mesmo pra vir nesse... De Bruyne, eu gosto muito de De Bruyne, o belga, né? Mas Gosto tá muito. machucado agora, não tá jogando nesse período, tá machucado. Haaland, que faz gol, brincadeira, né? O cara é uma máquina de fazer gols. Exatamente. São esses caras novos que estão dando gosto, assim, de você parar. Eu gosto muito de ver o City, né? O time do Guardiola jogar. Ontem os caras fizeram 37 finalizações contra o Estrela Vermelha, né? Eu tô ligado. Impressionante, cara. E só fizeram 3 gols, hein? Pois é, perdeu muita chance. Perdeu Eu tava muita assistindo chance. ontem. E aí, Mbappé, você tem que botar ele ainda nessa prateleira, ainda joga muito também, é novo, né? Jogador que pode... Vini Júnior. Adoro, gosto muito de ver o Vinícius Júnior, lamentando que ele esteja machucado, não tá participando aí dos jogos, mas também gosto muito de vê-lo em ação. O Rodrigo, que joga com ele, né, no Real. Agora um jogador que pra mim virou meu xodó nesse último tempo foi Bellingham, que agora acabou de Tá no entrar, Real né? Madrid, né? Pô, porque ele é um Inglês. volante muito, muito, muito bom, velho. Ele sabe atacar e sabe defender e é, tipo... Ele chegou agora, ele é volante e já fez 4, 5 gols no Real Madrid, velho. É muito bom jogador, velho. Vou ficar de olho mais vezes, assim. Eu vi pouco, mas, assim, já tem chamado a atenção. Ele é muito Jogador. E Modric, né? Modric, mesmo com aquela idade, meu irmão, bom. O cara como joga, cara. a bola que ele joga com 38 anos no Real Madrid é complicado. E assim, eu lamento por ele, por Toni Kroos também, que eu gosto muito, Sim, né? Que muito forma bom. também o meio de campo do Real Madrid. São 2 jogadores, assim, que estão jogando os caras. Eu paro, assim, porque aquelas bolas que eles... Nossa Senhora. Vou ter pergunta pra ele, uma minha pra Vai. Rembrandt. Posso perguntar? Eu vou perguntar sobre seleção brasileira. Tipo assim, vamos colocar assim, de 90 pra cá, que eu acho que é uma época que você deve ter acompanhado mais. Se teve algum time que te marcou da seleção, né? Desses tempos, né? Ou 94, 98. Não precisa ser necessariamente time de Copa. Pode ser um time ali que disputou uma Copa de Confederações, uma Copa América. Eu queria ir um pouquinho mais, se você me permite, Fica à vontade. mais atrás, para lembrar da de 82, que eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos, e lembro muito claramente, assim, daquela eliminação para a Itália, né, de eu sair à rua, assim, sentar na calçada, lá em Vitória de Santo Antão, e chorar pela eliminação, cara, assim, o sentimento, né, que a gente ficou, eu tinha 9 para 10 anos de idade, sentia aquela eliminação lá para a Itália. Então, era uma seleção que encantava, aquela jogava muita bola. Mas de 90 para cá, eu acho que a de 2002, por ter
A gente queria muito que a de 2016, né? Com Adriano, com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Mas a de 2002... 2006, né? 2006, é. Mas a de 2002, com Rivaldo, Romário, aqueles dois caras ali, especialmente aqueles dois. Romário não foi pra essa. Mas, Desculpa, mas ele jogou as Ronaldo eliminatórias. e Rivaldo. Ronaldo e Rivaldo. Ronaldo, dupla, fenômeno. Não confundir com Ronaldinho Gaúcho. Mas Ronaldo tava e Rivaldo. Ali também, né? Tava Rivaldo, Ronaldinho e Rivaldo. Sim, tava, sim, claro. Ele faz aquele gol contra a Inglaterra, né? Sim. A falta que ele bate, o goleirão encobriu o goleiro. Massa mesmo, aqui 2002 também foi uma 2002 era demais, velho. Mas assim, de 90 para cá, esse de 2002, não só pelo título. De 94, né? Teve o título, mas é aquela sensação de que, cara, não foi aquele futebol que a gente queria. Mas foi campeão, nos pênaltis. Aí, de 2002, de 94, marcou para mim Romário, né? Que fez aquela Copa. E Ricardo Rocha pelas histórias dele. As histórias de Ricardo, que tava lá, que jogou o primeiro jogo, saiu machucado, não pôde jogar mais, mas ficou lá com o grupo. E tem a história, né, de vamos lá, no vestiário, aquela motivação, né? Ele veio pra cá, a gente trocou essa ideia, foi ótimo, assim. Ele é uma figuraça. E ele falou, né, que ele se machucou no primeiro jogo, mas vou ficar até o final e dando aquele apoio. Ele era um dos líderes, né, do time. Muito massa, muito massa. Vamos lá fazer igual os japoneses. Kawasaki. Não, Ricardo, é kamikaze. O cara se suicida. Não, é isso mesmo, então é isso mesmo. Ó, esse aqui é tão aleatório que eu acho que vai legal. Pergunta que tipo de música Rembrandt escuta, que a gente fica curioso. Eu gosto de música brasileira, né? Dos MPB. clássicos, né? MPB. E agora tô gostando do trap, né? Porque Sim, Joner boa. tá fazendo música aí, vamos ver, né? Se de repente tô parando pra ouvir um pouquinho, mas gosto da música brasileira, assim, demais. Oswaldo Montenegro, Ney Matogrosso, Roberto Carlos, o rei, né? O clássico, o rei. E brega também, Reginaldo Rossi, adoro o Reginaldo Rossi. Reginaldo é bom. o clássico. Pô, que massa aí, ó. Eu sou eclético. Oswaldo Montenegro, minha mãe é muito, muito, muito fã, velho. Tem show dele aí agora desses dias, acho que em novembro. Ela já tá me aperreando já. Pô, compre logo. Eu vou até saber também pra comprar o meu, porque eu não quero perder, não. Ó, tem duas aqui pra gente finalizar. Uma que é só um lembrete, um comentário que ele diz assim: lance final, ficava acordado até tarde pra assistir. Muito bom. Pede pra ele falar sobre as experiências. Muito legal a experiência. O lance final era um programa no domingo à noite, né? Pra quem não acompanhou, um programa que já saiu do ar, acho que tem uns 5 anos. E ele foi exibido na Globo, acho que 14 anos, mais ou menos, de exibição. E eu fui apresentador, acho que uma boa parte desse período. Como eu tinha muitos jogos aos domingos, logo no começo eu não estava no projeto, participava eventualmente, só que depois, não, você vai ter que apresentar o programa e tal. E eu apresentei o lance final. Era um programa domingo à noite. Era um programa assim que às vezes era depois de Fantástico, às vezes era depois do filme Domingo Maior. Às vezes não tinha um horário assim fixo. Era um fim de noite, assim, de domingo. Às vezes tinha prejuízo da audiência por causa dessa falta de regularidade no horário, né, na programação. E TV é hábito. Aquele horário você sabe que vai ter ali e tal. E aí... Mas deu certo, foi muito bem durante esse período que teve no ar. Tanto é que ficou muito tempo, né? Ficou muito tempo. Véio. E todo ano, após o Campeonato Pernambucano, tinha a festa Troféu Lance Final, que a gente apresentava, que era para eleger a seleção, era legal, fazer a promoção e tal. Resgatou agora um sentimento bom. Aí no Classic Hall, as primeiras festas foram lá, né? Pomposas, trazia Ivete Sangalo, Cláudia Leite... Eram atrações, assim, extraordinárias. E era uma festa disputadíssima, cara. Assim, qualquer ingresso, assim, o cara brigava por um ingresso para ter acesso. Quem gostava de futebol, né? Tava lá todos os jogadores, técnicos, dirigentes. Era uma farra, era uma festa. Mas foi um período muito bom. Eu me orgulho muito de ter feito parte aí dessa fase do lance final. Foi muito por isso que ele ficava acordado até tarde. Porque às vezes era depois... Muita gente, assim, às vezes falava, amanhã tem aula... Cuidado, hein? Não vai perder a hora da aula, se liga e tal. Legal. Aí esse outro pra gente deixar pro final e fechar com chave de ouro. Pernambuco tem muito goleiro bom. Pede pra ele gritar aí. Magrão, Thiago Cardoso e Gideão. Vamos lá. Gideão também, né? Gideão, eu fiz aquele período. Você lembrou Agora, no começo. eu não sei se é... Tem Gideão e tem Gladson, né, também? Gladson! Final eu fosse buscar essa, Rafa, eu tinha Gladson também. Vamos lá, vamos começar com o Magrão.
Magrão, inclusive, tá morando na Itália, né? Teve uma a sua reportagem com matéria ele. foi bonita que só. Bem bacana. Aí aparece uma imagem minha novinho lá na apresentação do... Eu apresentei o Globo Esporte também uma época, Sim, antes da fase revolucionária de Thiago Medeiros. sim. eu lembro. Aí eu apresentei também o Globo Esporte. Eu fiz quase tudo, né, na TV. Apresentei todos os programas esportivos aqui. Acho que foi muito legal, foi uma fase boa. Mas Magrão, a história surgiu quando... Acho que foi de 2008 para 2009, campeão da Copa do Brasil, 2009 a Libertadores. E acho que esse grito mais marcante foi em 2009 que começou. E aí depois vieram também os títulos estaduais, título de Copa do Nordeste. Mas na Libertadores eu lembro bem, perfeitamente, que ele fazia milagres. Teve jogos no Chile, 2 jogos que ele arrebentou, fechou o gol. E aí, toda bola que chegava, Magrão! Magrão! Arrepia, velho. Aí eu conversei com ele, a gente conversava de vez em quando, ele ia, participava do lance final. Aí teve um período que ele disse, Rembrandt, eu não aguento mais, onde eu passo na rua, os caras, Magrão! Magrão! Magra. Mas virou um clássico aqui, pô. E Thiago Cardoso foi especialmente pelas finais contra o Sport, Foi, né? é. Na ilha, o cara parece que se transformava ali, Era. virava elástico, né? Ele era muito bom goleiro, mas contra o Sport em final era 3 vezes mais, velho. Era excelente contra o Sport em final, impressionante. E aí, nessas finais da Ilha do Retiro principalmente, né? Teoricamente, o time do Sport era melhor que o time do Santa nessas finais, né? Assim, você via até a campanha, tanto é que as finais eram na ilha. A vantagem era do Sport, normalmente, nesse período. E aí começou a fazer milagre, né? Chutava e... Thiago Cardoso! Thiago Cardoso! Só dava Thiago Cardoso. E aí Caça-Rato fazia gol, Denis Marques, Gilberto e tal. E ele segurava a onda lá atrás, né? Era assim mesmo. E Gideão foi aquele período curtíssimo, viu, Rafa? Mas eu fiz realmente, e fiz nessa intenção. Pô, a gente tá com o Thiago Cardoso, Magrão e a gente gritando o nome dos caras e tal. E aí Gideão começou a fazer uma defesa aqui, outra ali, daqui a pouco... Gideão! E marca mesmo, velho. Gladson! Gladson tava jogando ainda até agora há pouco, no Avaí, tava no banco de reservas e tal. Enfim. Mas ficaram marcados esses gritos aí. Ficou de Com merda. os goleiros do futebol pernambucano. Tá marcado na história de Pernambuco. Fica aí a homenagem para os goleiros. Rembrandt, obrigado demais por ter vindo Cara, até aqui. Sério, foi papo maravilhoso. Foi ótimo, velho. Pra gente, a gente tava sempre esperando. Coisa boa. Quando a gente conversou aqui conversei com o Rafa sobre, eita, Rembrandt e tal. A gente já ficou com essa emoção, assim, porque, de fato, meu irmão é 1000 vezes mais louco pro futebol do que eu. Ele, desde pequenininho, é muito focado em qualquer coisinha. Tem hora que a gente fica conversando aqui, ele dá tanto detalhe de tanta coisa que eu fico agoniado. Porque tá bom, é muita informação. Mas eu também sempre tive muito envolvido com futebol. Meu pai era tricolor, eu fui rubro-negro e meu pai é tricolor. Mas você ia com ele pro Arruda assistir aos jogos, né? Sim, demais. Meu pai era tricolor também. E era. Tem 10 anos que eu perdi meu pai também. Mas ele era torcedor de Santa também. A turma brinca, seu pai era Santa, então você é Santa. Digo, ó, eu sou tricolor, mas é tricolor das tabocas, que é o Vitória, tricolor azul, vermelho e branco. Quando entra em campo, leva a multidão. No escudo, o Monte das Tabocas. 2 leões ostentam o nosso pendão. Até o hino eu sei cantar. Ele é torcedor mesmo, tá vendo? Não é enrolação. Torcedor de verdade. Não é enrolação, não. Mas que bom. Mas fico Gabriel. muito feliz demais. Papo massa, maravilhoso. Tô falando agora, sabe o que veio à cabeça que a gente não falou aqui, mas já tá no final. Salgueiro, pô. O Salgueiro, quando começou a dar trabalho também no Campeonato Pernambucano, eu fiquei dizendo pra todo mundo que eu era Salgueiro. Porque eu também trabalhando na internet fazendo piada Aí os caras... com o esporte, times, né? eu mesmo sendo do esporte, fazendo piada com o esporte. Na época o Salgueiro tava em alta e dizia, eu sou Salgueiro, comprava a camisa, botava a camisa pra todo mundo. Tem o Whindersson com a camisa do Salgueiro, pô. das Caramba, antigas. olha só, que legal. Pois é. O Salgueiro chegou à Série B do Campeonato Foi. Brasileiro, foi campeão Foi pernambucano, é campeão. o único time do interior de Pernambuco a conquistar Foi o bonito. Campeonato Pernambucano da primeira divisão, né? Muito bonito. Tu lembra, agora eu não vou deixar passar essa, tu lembra de um menino chorando quando o Sport foi rebaixado? Um vídeo que viralizou na internet. Por quê? Por que o Sport foi rebaixado? Lembro. Manhã! Por quê? Era ele, ó. Não. Era ele. Tá de brincadeira, Rafa? Sério, pô. É sério. A gente vê, deixa eu te contar essa história.
O Sport foi rebaixado, naquele ano ali caiu ele, Palmeiras, foi que o Náutico rebaixou o Sport, né? Nos aflitos. Nos aflitos, Foi, exatamente. foi. Aí terminou... Araújo fez aquela dança, né? Exatamente. Terminou aquele jogo, tá, Gabriel fez, meu irmão, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Aí, vamos fazer que o Sport perdeu, tu tira onda aí, chora um pouquinho. Aí a gente joguei água no meu... Não acredito, cara. Olhou ele todinho. Coloquei toalha assim pra ficar bem vermelho. E a gente gravou umas 15 vezes pra ficar real, né? Pra ficar natural. Aí postou. Manhã! Ó, a gente postou isso aí 1 hora depois que acabou o jogo, né? Coisa. Ó, isso estourou tanto. Coisa de um dia já tinha 150 mil visualizações. Aí... Manhã, por quê? Por que o Sport foi rebaixado? Chorando e batendo assim. Aí isso viralizou de um jeito. Aí deu uma semana, Thiago Medeiros mandou uma mensagem pra Gabriel, ó, isso aí é verdade mesmo ou é resenha? Aí Gabriel falou, não, a gente tem um canal no YouTube, foi resenha, é meu irmão mais novo e tal. Aí ele foi lá e gravou, a gente gravou pro Globo Esporte, pô. Que legal, cara. E o plot twist dessa história que eu contei pra ele aqui ao vivo é que é o seguinte, eu tinha 12 anos na época, né? No vídeo o Gabriel fala assim, justamente pra não ficar parecendo, que tá tirando onda com a criança chorando, ele falou assim, ó, e eu sempre tive cara de mais velho, né? Ele, ó, pai, há 16 anos tô chorando pelo Sport. Aí ele disse pra Thiago Medeiros que eu tinha 16 anos, senão eu não podia passar na Globo, não. E passou, né? Passou, 16 anos. é. E tem umas lembranças que eu tenho assim, que terminou a gravação, eu tava falando alguma besteira com o Thiago Medeiros. Thiago, não sei o que. Aí ele falou assim, pai, Gabriel, esse menino é meio retardado, né? 16 anos é meio retardado. Ele fala assim mesmo. Ele é meio... Aí eu lembro que eu me chorando de rir, e eu calado assim, eu fiz, se Thiago souber que ele tem 12, não vai passar na Globo não, fica calado. Insiste, segura que tem 16, né? Pô, que legal. Mas é isso, Rembrandt. Obrigado de verdade, muito massa o papo, prazer te receber aqui. Bom. E que tua carreira aí, agora na internet também, vamos ver como é que vai ser. Tô fazendo umas coisinhas aí, assim, mas muito ainda incipiente, ainda muito inicial, né? Assim, os caras brincam, pô, você já tem nome e tal. Mas é uma coisa totalmente diferente. Para você atingir um público, esse é um público diferente, um público novo, um público que tem outras ideias, né? Tem muita gente da internet que, Rembrandt Júnior, já ouvi falar e tal, que não conhece, não sabe o trabalho e tal. Mas eu tô lá, incentivado aí pela família, estamos fazendo alguns conteúdos, vendo alguns projetos de rádio, e vamos ver onde é que isso para. Que não pare, que isso venha. Acho que já vamos ver Rembrandt em algum stream aí na internet. Opa, tô aí. Transmitindo em streaming. Tô à disposição. Rembrandt Júnior oficial tá lá. Se você quiser conferir alguma coisa, tá lá. A nossa brincadeira. É isso aí. Nosso canal de comunicação, né? Rembrandt Júnior Oficial no Instagram, né? Rembrandt Júnior Oficial. Eu coloquei aqui na tela, tá todo mundo... Obrigado. Pronto. E tô fechado. apostando no Real Joner aí, né? No Joner, pra ver se tá certo, meu filho aí, como cantor. Vamos que vamos. Vamos fazer ainda coisa junto aí, viu? Vamos embora gravar aí pra página. Boa. É nóis. Obrigado, Rembrandt. Você que acompanha até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário. Quando você estiver vendo esse vídeo, nesse momento vai estar ao vivo, então depois que terminar, ele vai dar o up e você pode deixar seu comentário também, escrever aí depois que o vídeo estiver upado, beleza? Exatamente, é isso aí, galera. Pra você que tá na correria, não pode ficar assistindo o vídeo, também tem nos streams, né? Só pra você escutar o áudio enquanto tá trabalhando, tá correndo, tá fazendo alguma outra coisa. Tá em todas as plataformas, tá no Spotify, Deezer, Google Podcast. Pode pesquisar aí, Fala Ordinário e dar uma olhada em todos os episódios, papai. É isso aí, galera. Valeu. Até semana que vem. Tamo junto. Um abraço. Nós.